Meu relacionamento com o esporte primeiro, meu corpo, eu já fiz muito exercício só para emagrecer e para aparentar melhor. E hoje eu penso, poxa, por que eu fiz isso com o meu corpo? Meu corpo já fez tanta coisa, já me levou em tanto lugar, já fez um bebê. Tipo, ele responde tão bem quando eu trato ele bem, que tudo bem, eu não vou me importar como que ele se parece, mas mais aonde ele me leva. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora Pulsante no Instagram. E esse episódio foi gravado nas instalações do Estúdio. Muito embora a Ludmilla estivesse na Itália, na fronteira com a França, esse episódio foi gravado no Estúdio, com os equipamentos do Estúdio. Se você busca um local para gravar um podcast, um videocast, uma live, um webinar, uns vídeos curtos para suas redes sociais, um lugar com qualidade, com equipamento de qualidade e com preço super bacana numa localização privilegiada no coração do Itaim, entre em contato com o Estúdio, @estudioh.br, esse é o perfil do Estúdio no Instagram. Eu vou repetir, @estudioh.br. Mande uma DM e se informe como você faz também para utilizar um estúdio de primeira categoria como esse aqui que eu estou gravando o episódio de hoje. Bom, começando aqui então, já falei aqui da Ludmilla. Antes de falar da Ludmilla, eu quero agradecer mais uma vez a Tatiana Meloni, uma ouvinte já de muito tempo aqui do Endorfina, que foi quem me sugeriu a Tatiana. Sugeriu a Ludmilla, a Tatiana me sugeriu a Ludmilla. Ela esteve no topo do Everest no ano passado, poucas horas depois, do Joel Krieger, que também passou aqui pelo Endorfina, e eu, como já falei algumas vezes, eu não consigo deixar no meu radar todo mundo que eu tenho interesse, todo mundo que é um potencial convidado por Endorfina, e graças então aos meus ouvintes, em especial aqui nesse caso a Tatiana, ela me falou a respeito da Ludmilla, que foi ao lado do marido, Gabriel, o primeiro casal de brasileiros a chegar ao cume do Everest, quer dizer, o primeiro casal de brasileiros não, o primeiro casal gaúcho de brasileiros gaúchos a chegar no topo do Everest. E foi uma conversa fantástica, uma grata surpresa a hora que eu fui fazer a pesquisa sobre a Ludmilla, que obviamente prontamente me atendeu. Acho que eu cheguei nela através do Joel, ou cheguei nela através do próprio Instagram dela, não me recordo aqui agora, mas enfim, ela foi super atenciosa e prontamente topou gravar o Endorfina, e a gente gravou esse episódio ainda no mês de novembro. E você vai ouvir aqui temas, uma conversa com temas variadíssimos, desde maternidade, ela que agora é mãe recente da pequena Geórgia, que colaborou muito para esse episódio, vocês vão ouvir. A gente falou sobre moda, a gente falou sobre a sensação do cume, a moda na alta montanha, falamos sobre cumplicidade, parceria, a gente falou sobre planos, projetos de vida. Ela tem uma história muito legal, vocês vão ouvir aqui. Ela largou tudo aqui na vida no Brasil, a vida em São Paulo. Primeiro mudou do Rio Grande do Sul para cá, e depois largou a vida aqui, a segurança, essa falsa segurança, essa pseudo-segurança, e foi se jogar no mundo aí através do montanhismo junto com o marido dela. Falamos sobre comunidade, falamos sobre coragem, para tomar essas atitudes, coragem para chegar no cume, e também ela deu aqui dicas para ser uma Ludmilla Lucas, para ter essa atitude, essa coragem que a Ludmilla e o Gabriel tiveram já faz alguns anos. Então foi uma conversa muito legal. Eu quero aqui então convidar vocês a escutar esse episódio fantástico, mais um episódio incrível do Endorfina, que eu tive o prazer
de descobrir, né, graças a um ouvinte. Então, tenho certeza que você vai gostar tanto, ou espero que você goste tanto quanto eu gostei de conhecer e bater esse papo com essa simpaticíssima gaúcha Ludmila Lucas. Mas antes, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, lá você pode assistir a esse episódio, lá você pode, no post desse episódio, né, só digitar lá Ludmila Lucas, e lá tem um link embedado para você poder assistir lá no meu site, ou você vai direto para o YouTube no @endorfinabr, onde você também pode assistir aí no conforto da televisão da sua casa, ou aonde você estiver, no seu celular, no seu tablet, se assim você preferir. E o Endorfina está, como você também já deve saber, em todos os agregadores de podcast do mundo, então basta procurar Endorfina com Michel Bogli, e não se esqueça de seguir o Endorfina nesse agregador de podcasts, assim você não perde nenhuma conversa. O ano de 2024 está chegando, né? Esse aqui é o penúltimo episódio do ano. O ano de 2024 está chegando, eu já estou com alguns episódios gravados e com convidados sensacionais. O começo do ano já com uma convidada que vai voltar ao Endorfina aí depois de quase 7 anos da primeira aparição dela no Endorfina. Então tem convidados muito legais já para 2024. Então siga o Endorfina no seu agregador de podcasts, assim você não perde nenhum convidado, você não perde nenhuma história. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, né? Você gosta, eu gosto, e é uma pergunta retórica, mas a verdade é essa, né? Quem que não gosta de ouvir uma boa história? Então, muito obrigado pela sua audiência, e vamos lá então agora para mais um episódio do Endorfina com a Ludmila Lucas. Nascida no interior do Rio Grande do Sul, quando criança, minha convidada praticou balé e natação. Além disso, o esporte não foi algo muito presente em sua vida até muitos anos depois. Em Porto Alegre, ela cursou administração de empresas e, aos 25 anos de idade, começou a praticar a corrida e dava ainda algumas pedaladas. Profissionalmente, empreendeu em uma loja de moda feminina e, em 2016, mudou-se para São Paulo, onde conheceu a sua cara metade. Em uma viagem ao Japão, ambos decidiram subir o Monte Fuji. Apesar de totalmente despreparados, gostaram da experiência. De volta ao Brasil e já pensando em novas aventuras, ela começou a praticar musculação e o CrossFit. Em 2017, fez um curso de escalada e ambos tentaram chegar ao topo do Monte Elbrus. No ano seguinte, subiram o Kilimanjaro e depois se casaram. A dupla seguiu fascinada com o montanhismo e fizeram então a primeira tentativa de escalar o Aconcagua. Quanto mais tempo passavam nas montanhas, mais se questionavam a respeito do estilo de vida e da rotina maluca da vida urbana. Nos últimos anos, ambos vinham se dedicando a fugir da zona de conforto. Em 2019, visitaram 14 países, trabalharam muito e dormiram pouco. Comemoraram a entrada do ano de 2020 do jeito que mais gostavam, no topo do Monte Roraima. E foi lá que eles começaram a discutir a sério a ideia de largar tudo e se jogar no mundo. No primeiro dia útil de janeiro surgiu uma oportunidade e eles não deixaram escapar. Seria o ano da tão sonhada volta ao mundo. Ela, depois de 6 anos atuando como empreendedora, 118 modelos, 296 variações e um total de 5.469 peças de roupas enviadas para suas clientes e amigas, fechou as portas rumo ao desconhecido. O plano inicial consistia em visitar quase 30 países, a maioria deles exóticos e pouco conhecidos. Ela teve coragem de sair em busca de viver um sonho. Apenas um mês, mais 8 países depois, a pandemia começou a fechar as fronteiras e eles escolheram as Ilhas Maurício como retiro, até que as coisas melhorassem. Quando deu, voaram para a Itália e de lá, à medida que as coisas foram arrefecendo, voltaram a viajar, escalar e conquistar os cumes de diversas montanhas ao redor do globo. Entre um cume e outro, ela ainda se dedicou às corridas de montanha e participou dos 45 quilômetros da Maratona de Verbier, na Suíça, dos 55 quilômetros da Grand Trail Courmayeur, lá na Itália, dos 40 quilômetros da MCC Bayou TMB, na França, dos 66 quilômetros da Ida Half Ultra, na Turquia, e dos 60 quilômetros da Sky Trail Julian Alps, na Eslovênia. Ela ousou seguir um chamado interno que dizia a ela todos os dias: vá, mesmo que com medo, mesmo que não seja a decisão mais fácil, porque você não quer mais ficar, porque aqui você nunca estará satisfeita, porque você tem alguém que também quer ir contigo e porque o maior risco é o de nunca ir.
Conosco aqui hoje a atleta amadora que passou a dedicar a sua vida aos esportes de montanha e às práticas de alpinismo, escalada em rocha e em gelo, corridas em trilhas, esqui e trekkings ao redor do mundo. A 7ª brasileira a chegar ao cume do Monte Everest, que ao lado do marido foi o primeiro casal de brasileiros a chegar ao topo do mundo. Direto de Praga, na República Tcheca, a mãe da Geórgia e bagéense, Ludmila Janzer Jardim Lucas. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Oi, Michel, que baita resumo, adorei. Obrigada pelo convite, que honra fazer parte desse programa. Que bom, obrigado você. Primeiro, um prazer te conhecer. E esse resumão aqui, né? Não deu para fazer um resumo curto, porque a história da sua vida é muito legal e os últimos anos têm sido muito agitados. E é muito disso que eu gostaria de explorar hoje na nossa conversa, né? Quem quiser ouvir todos os detalhes sobre equipamentos, como é que foi o ciclo do cume, como é que foi a preparação, como é que foi, talvez, eu vou querer ouvir de vocês, se foi o ápice da sua vida até hoje como esportista, ter chegado ao cume do Everest, né? Dá para ouvir tudo isso no Extremos, um podcast muito legal, basicamente só com montanhistas e aventureiros aí de aventuras incríveis, mas eu quero tentar aqui explorar hoje, Ludmila, um lado, além de já fazer mais de um ano que vocês chegaram ao cume do Everest, né, você engravidou, você agora é mãe da Geórgia, as coisas mudam, né, eu vi alguns posts teus no Instagram e aí eu dou risada porque com muitas mães é assim, né? Você acha, né, que vai voltar e tá tudo bem, vai ter um parto natural, aí vem uma cesárea, aí tudo muda porque é uma cirurgia. E aí você tem, né, você disse que faz amamentação de livre demanda, então, isso suga uma energia gigantesca. Então, assim, é por aí que eu queria levar a nossa conversa. Mas antes de mais nada, você já me contou, mas eu quero que você diga aqui pro ouvinte, a gente vai poder gravar, né? Graças ao Gabriel, que saiu agora, né, com a Geórgia, para a gente poder conversar um pouquinho. Saiu para passear, levou leite, acho que tá tudo certo. É bom também, porque às vezes eu fico em cima e fico dizendo tudo que ele tem que fazer, tudo que ele não tem que fazer. Então, quando ele tem um tempinho sozinho com ela, é bom pros dois, pros três. Eu vi ele também, acho que num post dele, não sei se no Instagram dele, eu não sei, eu vi ele falando isso. Aí, sem a mãe por perto, ela não fica dizendo toda hora o que tem que fazer. Você pode ser pai. Você está se adaptando bem agora a essa nova vida de mãe? Olha, eu sempre fui muito organizada, muito controlada em tudo que eu fiz e isso me tirou totalmente o controle sobre o meu corpo, minha mente, meus sentimentos, minhas emoções e, olha, mas tá dando tudo certo, então. Exato. Não é nada do que eu planejei, a gente espera que vai ser muito mais fácil. Mas dureza, os cara. dias as noites são longas, mas os meses estão passando rápido. Ela cresce rápido. Aquele ditado, né, que ser mãe é padecer no paraíso, eu acho que é uma coisa assim muito, muito verdadeira, né, Ludmila? É verdade, a gente sofre, mas faria tudo de novo milhões de vezes. Pois é. E, bom, e você já deve ter descoberto a uma altura dessa, né, com a sua própria mãe, com as amigas, com as tias, que é sempre assim, ou quase sempre assim, né? São raríssimas as mães e os pais que quando vem o bebê tem uma vida tranquila e, sei lá, né, que não muda muito a vida. Dá uma desestruturada, dá uma chacoalhada, mas é pro bem, e tudo passa, né? Esse é um lema também que... Com certeza. E a gente até adiou bastante esse momento. A gente, por alguns anos era, vamos esperar mais um ano, vamos viajar um pouco mais. Aí o ano passado, que o combinado inicial era assim, a gente sobe o Everest, tenta subir o Everest, a gente volta e tem um bebê. E quando a gente voltou, foi ruim. O que aconteceu? Porque logo depois do cume a gente tem essa sensação, uma confiança, assim, dá um boost de adrenalina, tudo, e mas logo agora que eu percebi que eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer tantas outras coisas, será que eu quero parar agora e ter um bebê? E a gente, vamos esperar mais um pouco. Aí eu disse, não, vamos... Aí aconteceram outras coisas também, a gente estava subindo o Matterhorn, viu uma pessoa morrer, e a gente, a vida é curta, eu não vou parar de subir montanhas, eu não vou parar, vou só adiar um tempo, então vamos logo parar de adiar uma escolha tão importante
e assumir essa bronca. É. É o primeiro ano que vai ser o difícil, depois ela vai crescer e vai fazer tudo com a gente e vai ser melhor ainda. Exatamente. A Karina Oliani tem dado uma lição nesse sentido, né? Ela também engravidou e aí agora tá levando... Me fugiu agora o nome da filha dela. A Cora. Mas, Cora, exatamente, Cora, exatamente, com K. Ela tá levando a Cora para lá e para cá para fazer, acompanhá-las nas aventuras, então... E aí você tá na Itália, né, você sabe muito bem, porque você olha aí pelas ruas, não só aí onde você tá, mas em todos os lugares, em Chamonix, onde quer que seja, que você vê que os europeus têm muito esse estilo de vida, né, então eles levam as crianças para participar das... Claro, você não vai levar a criança para chegar no topo do Everest, ou tentar, mas você inclui as crianças nos passeios nas montanhas. Então, se vocês tiverem esse privilégio de criar a Geórgia nesse ambiente cultural, né, nesses hábitos, vai ser um privilégio para ela e para vocês poderem ter a vida que vocês querem levar, pelo menos até ela ter os 10, 11, 12 anos, que aí vocês perdem o controle na fase da adolescência, você vai ver muito bem como é que é. Por enquanto vai ser adaptado, alguns planos vão ser adiados, mas Exato. Tudo dá para fazer com ela e daqui a pouco ela tá subindo uma montanha melhor que a gente. Então vai começar cedo. Bom, vamos começar aqui a conversa, mas na minha pesquisa, e o teu Instagram, para minha surpresa, foi um Instagram muito curtinho, né? Porque você tinha um Instagram da loja de roupas, né? Ludmila Modas, eu não lembro como é que é o nome. Isso, né? Ludmila Lucas, que é o meu nome. Ludmila Lucas, Mas o teu Instagram, Lud por aí, ele é relativamente curto, então não foi muito complexo, muito complicado de eu chegar aí até o final dele. Mas você viveu 6 anos, né, intensamente esse mundo aí de macacões, saias, parcas, pantalonas, camisas. Qual que é a sua relação hoje, né, com a maneira como você se veste e com a moda, já que você está vivendo uma vida, pelo que eu entendi, completamente diferente, né? Sabe, que quando eu fiz administração de empresas e meu sonho era empreender, eu gostava de moda, então mas eu aprendi uma frase depois que é: trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. e era uma atividade que para mim era muito prazerosa. Eu amava produzir roupas, eu amava bordar, eu ainda faço isso às vezes, eu amava todo o processo criativo. E a parte administrativa era que eu fazia melhor. A parte criativa, eu não tinha estudos para isso. Então, acabava que eu tinha que focar na parte administrativa, que era que eu sabia fazer melhor, e já que eu não dava conta de tudo, eu terceirizava muita parte, e delegava as partes que eu mais gostava, e acabava sempre num ciclo entre a cliente, que era maravilhosa, e o fornecedor, que não era tão maravilhoso assim. E eu sempre ficava meio, poxa, mas não tô fazendo o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu amo, e eu tava sempre tão esmagada porque ser uma empresa pequena é difícil, a gente não tem muita margem de negociação, muito poder de negociação com o fornecedor, e a gente não consegue ser muito rápido, aí vem uma marca grande, fura fila, e eu me vi nesse meio tempo frustrada com isso, e isso foi um grande escape nas montanhas, que toda vez que a gente saía, eu conseguia me preocupar só em sobreviver e não pensava em nada, não pensava nos pedidos, não pensava nos clientes, não pensava nos fornecedores, não pensava na produção e nada que eu tinha que fazer. Não tinha a obrigação, que de certa forma acaba virando uma obrigação, né, de estar sempre, como a marca tinha o meu nome, eu achava que eu sempre tinha que estar impecável, eu sempre tinha que... E depois, hoje em dia, isso foi libertador de certa forma, porque também na montanha as roupas que eu produzia não serviam, então era o único lugar que eu vestia outras marcas, e que eu podia, porque no fim das contas na marca eu tinha que ser comercial. Eu amo cores, amo um estilo mais alegre, mas não é tão comercial, é mais fácil vender o preto, o básico, o neutro. Então na montanha eu adoro ser um arco-íris ambulante e poder expressar quem eu sou. Mas você se preocupa em pelo menos colocar uma roupa que combine, ou você compra o que é necessário, não importa a cor? Então, podendo a gente escolher o mais bonito, a gente escolhe. Às vezes nem sempre é fácil, às vezes não tem, às vezes o mais bonito é muito mais caro. Mas no início do montanhismo eu tinha tudo preto e me incomodava muito que minhas roupas eram pretas. Eu pouco a pouco fui substituindo tudo e hoje eu tenho calça amarela, calça vermelha, jaqueta rosa e daí tô do jeito que eu gosto. Entendi.
E eu li no teu, não sei se foi no teu Instagram, acho que foi no teu Facebook. Teu Facebook me deu bastante coisa, ele tá agora desativado, né? Mas Sim. a hora que eu fui dar um Google, e eu dou um Google no nome dos convidados, né? De vez em quando eu descubro coisas que nem o convidado lembra, né? E talvez eu traga algumas coisas aqui que você já não se recorde mais tanto, ou você vai se recordar agora. Mas você escreveu o seguinte: todo mundo já viveu a sensação boa de vestir uma peça legal, porque roupas têm um poder transformador. A correta eleva a autoestima, potencializa a beleza e deixa tudo mais leve e feliz. Você deve mais ou menos se recordar disso, né? Ou pelo menos você deve acreditar nisso. Você acha que as roupas de montanhismo, basicamente, que é o que você veste hoje em dia, elas poderiam ter um esmero melhor na questão da moda, justamente para potencializar, não necessariamente a beleza, mas a autoestima, né? Para que as pessoas se sintam melhores com a roupa, não pelo desempenho da roupa, o desempenho é importante, a parte técnica, mas de repente ajudá-las a realizar aquela aventura, que seja subir no topo do Everest. Mas não é verdade, quando a gente tá assim, se vestindo assim, dos pés à cabeça, do jeito que hoje eu tô bem, a gente não fica mais confiante, mais feliz assim, quando hoje eu gosto. Eu não sou um parâmetro, eu não sou muito um parâmetro, não que seja uma coisa exclusivamente feminina, mas eu não sou muito um parâmetro, mas eu sei, minha mulher é assim, minhas filhas são assim, eu sei que isso acontece. Coloca uma bota e um crampon, segura uma piqueta. Eu tenho uma piqueta pink, na verdade é do Gabriel, mas eu roubo. E a piqueta pink é a piqueta da sorte. Ela é pink. Então, isso a roupa do montanhismo já nos dá confiança, porque ela é uma roupa técnica. A gente sabe que é uma roupa, quando tem algumas partes que são mais abrasivas, ela é feita para nos proteger, para nos acolher. Tem um gaiter para não entrar neve dentro. Assim, o capacete é um saco, é desconfortável de usar, mas quando tu bota o capacete, bota a cadeirinha, Exato, você acha que você está protegida, é verdade. A gente já pode nem subir muito, não pode nem ir muito longe, mas a gente já está se sentindo poderoso. Uhum. Vai dar uma voltinha num glaciar de crampon, a gente vai se sentir feliz que está usando um equipamento. E isso, para a gente sair logo desse assunto de moda, duas coisas. Na montanha, né, vocês pegaram uma filhinha lá vocês chegaram ao cume no mesmo dia do Joel, né, aliás o livro do Joel está aqui, né, eu vi. Que já teve aqui no Endorfina, e pegaram filhinha e tal, e nas outras montanhas que vocês vão, pelo menos no campo base, vocês veem muita gente, né, dá para distinguir com a máscara, com os goggles, com os capacetes, dá para distinguir mulher de homem por conta da roupa? Não. Nem sempre. Às vezes por conta da roupa, às vezes por conta do nosso cansaço, né? Dependendo do quão exausto a gente tá, a gente não vê ninguém. Mas. Porque a gente olha as fotos, né? Quem é leigo, como você olha as fotos, você acha que é tudo homem, né? Assim, naquela cabeça de machista, você só tem homem, mas tá cheio de mulher lá. Mas no Everest, claro que a gente tá com tudo todo tapadinho, com a máscara de oxigênio. Não dá pra entender. E os Sherpas são pequenininhos, então nem por altura dá pra diferenciar muito. Uhum. É mais quando a gente troca o olho no olho, quando passa por alguém que vê, mas não, realmente, não. Isso é outra coisa. Agora, pela primeira vez, uma marca fez um macacão exclusivo para mulheres, porque não tem, a roupa é unissex, né? O que não favorece tanto o corpo feminino. Não só esteticamente, mas também funcional. Esse macacão de 3 camadas, que eu também não sabia que existia. Agora pela primeira vez a The North Face fez um macacão feminino, que é feito para o corpo de mulher. É claro. E basicamente o que é? O zíper para fazer xixi, o que é? O que muda? Eu acho que é a modelagem, eu não vi de essa membros na vitrine, superiores e de tronco. Mas eu acho que é proporção, porque ele fica... Porque para ele te aquecer, ele tem que estar meio certo. Não adianta ele estar meio solto em algumas partes, porque não pode estar muito justo, tem que circular ar, mas também... E aí ele é totalmente feito com uma anatomia masculina, então se tiver mais certinho, vai ficar mais confortável para gente se movimentar, né? Uhum. Cara, interessante, eu não tinha pensado nisso. Modelagem faz muita diferença. Você... Mulher tem seio, mulher é um pouco menor, tem cintura mais fina. Não, faz sentido. E num dos posts, quando você esteve no Brasil, não sei se foi ano passado,
estiveram na praia, você estava com uma camisa na praia, uma camiseta que me chamou a atenção, do Metallica. Eu falei, nossa, meu, será que ela ouve Metallica? Qual é a sua relação com Metallica? Ou ela que a camisa era emprestada de algum primo, de um sobrinho? Por casamento. Tenho um marido rock and roll metaleiro que escuta heavy metal todos os dias de manhã com a minha filha e me faz escutar o álbum. Eu comprei a camiseta por estética mesmo, e ele me fez ficar escutando esse álbum, e ele dizia, alguém vai conversar e vai te perguntar. Quer dizer que o Gabriel é metaleiro. E tu metaleiro. não sabe nem qual é o Gabriel é metal. Caramba, cara, e pra mim é o melhor álbum do Metallica. Foi o álbum com o qual eu conheci o Metallica, o Ride the Lightning, né, o segundo álbum do Metallica. Caramba, meu, que legal, que legal. Porque falei, meu... Metallica, eu já fui em show do Metallica, não é que eu desgoste, mas não é a minha banda preferida. Sei. Mas eu gosto de rock and roll. Você tá aprendendo a gostar por osmose. Exato. Não, nem escolha eu nem tenho, porque é a música que toca lá em casa. Ó, eu aprendi um truque aqui, que a gente tem que fazer umas pegadinhas no começo da conversa para manter o pessoal esperando até o final. Porque eu vou querer que você diga em algum momento se lá no topo do Everest você ficou naquela posição de Mulher Maravilha, por 5 minutinhos, contemplando o mundo, literalmente aos seus pés, e o que aquilo te trouxe. Mas no final você vai dizer, não precisa revelar agora, porque assim a gente prende a atenção das pessoas até o final. Tá bom. Mas eu não sabia, né, enfim, dessa história, de ficar, né, com as mãos na cintura. Sim. Mas eu gostei. Bom, vamos começar falando do Everest, já também para matar aí um pouco a curiosidade do ouvinte. Mas eu ouvi várias entrevistas de vocês, inclusive o trabalho que o Elias faz é muito legal, né? Ele grava com vocês direto de lá e tal. Vocês estão naquele calor do momento, mas o que me chamou a atenção, e eu queria que você me confirmasse ou não, a impressão que eu tive, a maneira como vocês relataram a chegada de vocês no topo foi muito leve, assim, dava a impressão que vocês estavam narrando, sei lá, subindo no topo do Roraima, sei lá, sabe? Não foi uma coisa que eu imaginei que vocês fossem falar que, sei lá, estavam chorando desde do Hillary Step, alguma coisa assim. Vocês tiveram, né, isso, que vocês já tiveram aquela emoção do cume antes de chegar no cume, porque ali vocês tinham certeza de que vocês já estariam no cume, precisava só esperar as pessoas descerem. O Joel, inclusive, acho que era um deles, né? Sim, a gente viu ele na volta. Legal. Aliás, o Joel chegou de noite, né? As fotos de vocês no cume estão tão legais, cara, com o céu azul, e o Joel não tem uma foto, a foto é de noite, né? Mas isso não muda nada. Mas, enfim, é isso mesmo, vocês são práticos na vida de uma maneira geral, e aí eu vou fazer aqui só um disclaimer para o ouvinte, a gente vai falar muito no plural aqui, porque vocês, pelo que eu percebi, vocês são uma dupla, né? Vocês foram o primeiro casal a chegar ao Everest, uma dupla de fato, né? Não uma dupla de direito só pelo casamento no papel, vocês estão nessa aventura de fato como uma dupla, e o Gabriel não pôde estar aqui porque, né, alguém tinha que ficar com a Geórgia, mas a gente vai falar muito isso, e você pode falar muito isso no plural mesmo, quando você achar necessário, mas vocês são assim, para vocês o Everest foi um sonho recente, eu sei que não era um sonho quando você era criancinha lá em Bagé, mas como é que vocês encararam, e agora, né, mais de um ano depois, como é que você acessa essas emoções? Às vezes a gente ainda pensa, meu Deus, a gente subiu o Everest. Isso ainda, nossa, a gente chegou no topo do mundo. Foi um momento maravilhoso nas nossas vidas, foi incrível, mas acho que nós dois somos humildes, assim, a gente fala, até nossos amigos, até piada, porque a gente fala bastante disso, a gente sabe que eu subi o Everest, né? Ou qualquer coisa, porque também tá com preguiça de ir até ali na esquina, mas poxa, tu subiu o Everest. A gente fala sempre um pro outro, subiu o Everest tu quer, né? Acordar de noite pra cuidar do bebê não quer. É ótimo. Né? Mas foi assim, foi um ápice da nossa vida, eu acho, foi incrível. Mas logo que a gente subiu, a gente desceu, a gente estava com o Carlos Santalena, que já subiu 3 vezes, com o Tarso, que já tinha recém subido pela 2ª vez, e com o Carlos Canelas, que já subiu
sem oxigênio em 2011, eu acho. Já estava na segunda tentativa sem oxigênio. Agora, nesse ano, ela foi para a terceira. E a gente estava se sentindo ali muito... Todo mundo já subiu 2 vezes aqui, todo mundo já foi várias vezes, a gente está só na primeira vez. A gente fala que a gente tem síndrome do impostor, que... porque a gente conhece tanta gente que fez tanta coisa a mais, que a gente pensa, não, subir o Everest foi ótimo, foi incrível, mas tudo bem. Tem várias pessoas que já subiram também. Então, não sei, a gente... Foi mais uma questão, então, de comparação. Foi maravilhoso. Não, foi maravilhoso, mas a gente ainda não achou assim, nossa, sou melhor do que todo mundo porque subiu o Everest. Não é pra tanto. Tem pessoas que fizeram sem oxigênio, tem pessoas que fizeram várias vezes. Não acho que seja, claro, é um privilégio poder subir, porque tu tem que ter tempo, é caro, tem toda uma dedicação, um treinamento que tu vai ter que investir para estar lá, mas eu acredito que qualquer pessoa que quiser e dedicar tempo, vontade, energia, é capaz. E a gente, graças a Deus eu fui, porque foi muito especial. Sim, valeu cada dia, cada hora, cada centavo dedicado. Mas acho que qualquer pessoa que quiser ir, pode ir. Treina antes, por favor. E aí eu perguntei já para a Areta, né? Perguntei para o Joel, e a do Joel a resposta foi óbvia, não dava para ver nada. Como é que é a vista, assim, figurativamente, a hora que você está lá em cima, né? Vocês ficaram, você me disse 45 minutos, você disse para o Elias mais ou menos, ficaram bastante tempo, né? Mas assim, qual que são as sensações? Você olha, né, vê tudo para baixo, o mundo está literalmente aos seus pés, não tem nada mais alto. O que vocês pensaram? Foi um momento mais introspectivo? Teve um momento do casal que vocês deram um beijo, também deve ser uma emoção fantástica estar lá com a sua cara metade, né? Como é que foi também esse momento exatamente de estar ali no topo por aqueles minutos ali? Então, a gente em montanhas, geralmente a gente chega, bate no cume, tira uma foto, a gente sempre tem o beijinho do cume e desce. Então ali, naquele momento que a gente chegou e foi demorando, assim, a gente já tava... Eu tava um pouco ansiosa, assim, eu tenho que descer. Então, eu não costumo curtir o cume, eu chego, dou uma olhadinha na vista e desço. Sei que parece estranho, mas não é só pela vista que eu subo, por todas as questões de me desafiar. Mas quando a gente chegou, claro, eu tô aqui, né, não sei se... Talvez eu suba de novo, porque eu gostaria, mas não sei se vou poder voltar. Vamos espiar tudo. É muito impressionante porque é uma visão de janela de avião. É tudo muito pequeno. E o mundo está aos teus pés. Assim, isso, quando a gente estava no campo base, a gente sempre olhava outras montanhas. Eu ficava, quero subir essa montanha, quero subir o Primor, quero subir várias. Quando a gente chegou lá em cima, a gente olhava assim, meu Deus, essas montanhas são muito pequenas, eu não sei se eu quero subir elas. Dá uma sensação de tipo, bom, e agora? Dá essa sensação? Ou quando vocês voltaram e tal, tipo, bom, e agora? A gente já foi no lugar mais cobiçado, né? Não é o mais difícil, mas é o mais cobiçado. E agora? Sabe que foi bem pelo contrário, porque foi assim, nossa, eu consegui subir, eu consegui chegar no topo do Monte Everest, eu consigo chegar em várias outras montanhas que eu achava antes que talvez eu não fosse capaz. Então eu posso subir, tem outras de 8 mil, tem várias de 7 mil, mais difíceis, 6 mil. Eu pensei assim, nossa, agora qualquer outra montanha eu vou ter um currículo já maior, porque antes disso, até cada montanha que tu vai te trazendo uma bagagem, e o Everest traz muita bagagem, porque não só por ser a maior montanha do mundo, mas é porque é longa, são 40 dias que tu fica exclusivamente nas montanhas, a cascada do Khumbu, a parede do Lhotse, são lugares super técnicos, super difíceis, te treina muito a cabeça, tu tá lá num lugar que não tem resgate acima do campo 2, então, quando tu volta dali, não é só porque fez cume, mas tu volta tipo, nossa, agora eu tô treinado, tô preparado, posso fazer qualquer outra montanha do mundo. Então, pra mim, abriu portas. Não ir, agora não tem mais o que subir. Uma coisa que eu volto, eu penso, eu gostaria de subir pela Face Norte, gostaria de subir outras montanhas, não todos os 8 mil, não os 14, 8 mil em si, mas várias outras montanhas. O Matterhorn mesmo, era uma montanha que eu tinha um pouco de medo de subir, e quando a gente voltou, eu tô pronta, vamos. E a gente foi, então isso foi muito legal porque me deixou muito mais confiante. Então, para mim, abriu portas e não fechou. Uhum. Faz sentido, porque você, além de você ter vivenciado toda a experiência de subir
os desafios, né, físicos, mentais, técnicos, você ganhou experiência, né? Você está acumulando. Quanto mais montanhas você subir, mais experiente você vai ficar. Isso vai, de fato, dando essa segurança. Você é o tipo de escaladora que faz um contraponto com o Gabriel Metaleiro, em termos de segurança, em termos de pressa, né? Eu vi ele descrevendo para o Elias várias vezes que ele ia andando na tua frente porque você estava num ritmo devagar. Isso é uma coisa que te irrita? Ou vocês combinaram, não, vai na frente no teu ritmo porque eu não quero me afobar? Como é que é essa dinâmica também do casal, casal, marido e mulher, mas do casal que é dupla, né? Porque assim, a montanha, né, eu não sou entendido do assunto, mas eu sei que na montanha as pessoas precisam umas das outras, né? Então também tem essa questão de ser uma dupla, não importa se são marido ou mulher, que vocês precisam se ajudar, né? Como é que é essa dinâmica do casal, não somente no Monte Everest, mas em todas as outras montanhas que vocês subiram? A gente sempre tenta trabalhar juntos nisso, a gente se ajuda muito, desde a organização da barraca, tudo junto, porque por mais que a gente seja casado, somos pessoas diferentes, e cada um tem o seu método, então a gente está sempre... A gente sabe quando a gente chega no acampamento, o Gabriel está sempre um pouco pior, porque ele chega e a altitude bate mais nele, então eu sempre sou responsável por montar a barraca, organizar tudo. Ele no dia seguinte ele está bem, eu estou mal, então no dia seguinte é ele que desmonta. Nisso tudo a gente foi se conhecendo em altitude também, mas sim, o Gabriel ele é mais rápido, ele é mais fominha, ele assume mais riscos, e nesse momento, quando ele quer ir na frente, para mim a melhor coisa é ele ir na frente, porque senão ele fica me apressando e vai sendo ruim. Mas às vezes, como no dia do Everest, a gente queria chegar juntos, então ele foi tranquilo no meu pace. Aliás, o Sherpa que estava com ele queria apressar e ele não queria. Ele disse, não, agora eu como Everest, se eu não conseguir chegar do lado da minha mulher, eu não quero chegar. Isso foi até uma revelação, porque a gente até então tinha combinado que se preciso fosse, só um chegaria e estava tudo bem. Mas aí ele chegou lá e ele decidiu que no dia do ataque ao cume, ele percebeu que não teria sentido ele chegar se eu não conseguisse chegar. A gente tinha feito tudo juntos até ali e a gente realmente trabalha juntos nisso. Se um tá mal de altitude, quando a gente foi pro Aconcagua, na primeira vez que o Gabriel teve edema pulmonar e eu desci junto, a gente percebeu tudo tudo que pode dar errado, a gente tem o dobro de chance, porque a gente é dois. Então, exato, não basta... Então. Se um tem uma intoxicação alimentar, deu ruim para os dois. Então, um cuida do outro, a gente tenta também pensar já em equipe. E quando a gente está aqui nos Alpes, a gente é parceiro de cordada, não tem mais ninguém, vai um encordado no outro. A gente tem que se comunicar muito bem mesmo sem falar, porque a gente tem que cuidar um ao outro, tá sempre... E nisso, a gente vai, até inclusive na maternidade isso nos ajudou muito, a se comunicar mesmo sem se falar, porque às vezes está vento, está frio, um está longe, e zelar muito por si e pelo outro. Uhum. Mas, claro, sempre tem os momentos. O Gabriel sempre quer assumir mais risco que eu, e eu que sou a chata. Que um dia a gente foi subir uma montanha e tava um whiteout total, a gente não via a base da montanha. E era no Monte Rosa, que é na Itália. Não era uma montanha de super difícil acesso. A gente foi num dia pra lá e voltaria no dia seguinte. E nesse dia o tempo tava muito ruim. Eu disse, Gabriel, não dá. E como a gente vai só nós dois, eu digo isso pra eles. Se a gente vai com mais pessoas, com um grupo, com um guia, a gente tem mais chance de fazer cume, mas só nós dois é a gente que vai calcular o erro. E às vezes eu prefiro, na dúvida, voltar, porque a montanha vai continuar lá. Então a gente poderia voltar no dia seguinte, na semana seguinte. Mas aquele dia o tempo estava ruim, ele ficou bem chateado comigo, e daí nesse dia eu disse, não, só um pouquinho. A gente só tem uma chance de fazer a decisão errada, porque se der ruim a gente não volta. Exatamente. Então eu prefiro, e agora tendo um bebê mais ainda, eu prefiro voltar no dia seguinte, não preciso fazer comer a qualquer custo. Tudo bem, se não der certo é história para contar e a gente se diverte igual. Qualquer dia ruim na montanha é melhor que um dia no escritório. Gostei desse lema. Você falou aí a respeito aí dessa, né, enfim, dessa dinâmica. Quando que você já experimentou ou qual foi a sensação, qual foi a situação, perdão, qual foi a situação que você experimentou
que o fato de vocês serem casados e terem essa intimidade de um casal prejudicou? Ou quando que isso é prejudicial? Assim, não precisa ser prejudicial de dar uma DR no meio da montanha, mas assim, uma coisa que você fala, bom, isso, se a gente não fosse, se nós não fôssemos tão íntimos como um casal, talvez isso a gente não teria. Tem alguma sensação assim, alguma situação assim? Olha, eu acho que, claro que às vezes sempre tem a humilhação nossa de cada dia, porque o montanhista não tem privacidade numa alta montanha, né? A gente faz xixi dentro da barraca. Exato. Isso tudo pra gente é mais trabalho, não é que acabe com o casamento, mas aí a gente tem que ou manda, tipo, sai da barraca, ou quando um vai pro avanço, a gente tem mais trabalho às vezes para preservar o nosso relacionamento. Porque senão não tem limite. Um mínimo do mínimo do mínimo da intimidade, né? Sim, a gente tenta, mas acho que nunca atrapalhou, acho que só nos aproxima. Uhum. E quando vocês começaram... Fala. Mas quando eu começo a reclamar, porque eu sou chata, quando eu começo a reclamar pro Gabriel, arruma o capacete, puxa a corda. Ele sempre fala, piadinha dele, escala com a mulher, ele fala pra qualquer pessoa que tá na volta, leva tua mulher contigo, vai ser legal. Vocês chegaram a pensar no começo dessas empreitadas, dessas aventuras que vocês fizeram, né, lá no Monte Fuji, a primeira, e no Monte Fuji você disse isso já algumas vezes, né? Vocês foram com a roupa do corpo, foi assim, vocês estavam passeando no Japão, vamos fazer um turismo subindo o Monte Fuji. Mas vocês tiveram êxito, né? Mas vocês chegaram a cogitar, eventualmente, até mesmo antes do casamento, nessas aventuras todas que vocês fizeram, tipo assim, será que se a gente não continuar escalando e se colocando nessas situações desconfortáveis, de risco, de perda forçada de intimidade, pelo menos até um certo nível e tal, isso não poderia prejudicar o relacionamento de vocês? Acho que a gente nunca pensou. Não? Não. A gente até sempre pensa que é sorte, porque a gente conhece várias pessoas que gostam do montanhismo e o parceiro não gosta e acaba que impede um pouco, porque precisa dedicar férias para isso, no mínimo. Não, e aí a pessoa chega toda animada para falar de alguma coisa e a outra pessoa não está, né, tão interessada assim. Exato, a gente sempre fala que é sorte que os dois gostam, porque a gente vê muito um tentando puxar o outro e a pessoa desinteressada não acha legal. E a gente sempre achou que, que bom que nós dois gostamos, que bom que nós dois conhecemos juntos o esporte, que não foi que um era super experiente e o outro não tanto. A gente foi aprendendo juntos e os dois gostaram de dedicar o tempo a isso e aprender. Pra gente... Provavelmente... 90% do que a gente fez foi juntos e é uma coisa que a gente gosta de viver juntos. Claro, e provavelmente quem convive com vocês, as pessoas que são mais próximas e que têm experiência em casamento e tal, estão casados há muitos anos, talvez eles até identifiquem que vocês têm uma vivência como um casal que tem 6 anos de casado, 5 anos de casado, muito maior do que uns 5 anos de casado aqui em São Paulo, né? Morando na Vila Olímpia, pegando trânsito todo dia, indo para o escritório e voltando, né? Por conta da intensidade dos dias de vocês, né? Essa intensidade que muitos casais tiveram na pandemia, de ficar juntos no apartamento e tudo, era isso dentro de uma barraca com o tempo ruim fora. Então, essa intensidade de pandemia é a nossa vida. Vocês têm uma foto do cume impressa gigantesca aí na parede da sala de vocês? Não! Onde é que fica? Porque esse é o troféu, né? Porque não existe um troféu para chegar no cume do Everest. Esse eu entendo que seja o troféu, né? A foto do cume. Não sei se é isso ou não. Mas vocês não têm ela impressa aí num... Não, né? temos. Num até pôster gigantesco. O pai do Gabriel queria imprimir, mas a gente nunca imprimiu. Curioso isso também, né? Porque as pessoas que estão acostumadas... As suas medalhas estão onde? Estão expostas, as medalhas dessas provas de montanha? A gente guarda. Mas é que a gente sempre fala que a gente não quer que a nossa personalidade inteira seja montanha. A gente já só faz isso, só fala nisso. A gente fala assim, deixa a nossa casa ser um pouco mais neutra. Um quartinho de bebê, várias pessoas fazem o tema. Mas hoje eu não tô em casa. Não é a sua casa, que tem uma foto, acho que é do Taj Mahal, e ali não sei se é a Torre Eiffel, que é o Louvre. É Praga. Praga, tá.
Então a casa de vocês, ela não é uma casa de montanhistas para quem Não, chega. até tem, porque a nossa casa é alugada, então tem uns quadros de montanhas, e tem um quadro Mont Blanc 4810 escrito, que a gente, se dependesse de mim, não teria, mas nossos... Ou que a gente tem algumas montanhas que dão diploma, né? O diploma a gente gosta. Daí tem, mas não, nem tá pendurado, tá em cima de uma mesinha. Que diplomas? Eu não sei. Que diploma? A gente tem umas montanhas que dão... Você chegou no cume do Aconcagua. Uau, não sabia. A gente tem o do Aconcagua, eu acho que tá na sala. O do Kilimanjaro, por exemplo, eu não sei cadê, mas a gente tem também do Kilimanjaro. Do Everest a gente não pegou ainda, porque... Tem o que é o governo que emite? Tem, o governo emite, Secretaria de Turismo. Legal. Quando chegar, talvez a gente faça um quadrinho com esse e bote uma foto. Uhum. Não sei. Legal. E após o nascimento da Geórgia, como é que vocês também estão assimilando essas mudanças, né? Talvez mais você, porque as suas mudanças são fisiológicas. Eu recebi faz pouco tempo aqui uma mãe de gêmeos que me disse que o cérebro, inclusive, dá uma pequena atrofiada nesse momento aí do puerpério, para que a mãe fique completamente concentrada no filho, para fazer o filho sobreviver, né? Uma coisa instintiva e tal. Como é que está sendo também aí essa dinâmica, principalmente você com você mesma, de assimilar tudo isso e realizar que agora tem uma pessoa que depende de você, pelo menos por uns bons anos aí pela frente? Antes dela nascer, eu pensei, não, tranquilo. Ela nasce, 2 anos sem, depois eu posso voltar pra montanha e tá tudo certo. E teve essa girada, talvez foi esse problema do puerpério, que meu instinto protetor. Mas hoje em dia eu penso que eu quero voltar para as montanhas, eu tenho essa vontade, eu posso, mas eu posso esperar ela crescer, eu posso aproveitar essa fase, que essa fase ela vai passar rápido, ela vai crescer. A gente ainda quer ter mais filhos também. E que ela é 100% dependente de mim, eu posso levar ela para fazer trilhas na mochilinha, daqui a pouco ela já pode começar a esquiar com a gente, daqui a pouco ela pode começar a escalar em rocha, claro, for um pouquinho maior, ela tem 7 meses. Por enquanto, a gente está se dividindo, né? A gente perdeu o parceiro de cordada, a gente diz isso, que daí só vai um por vez, por isso que a gente está correndo mais. Para mim é muito importante eu me manter treinada, porque se surgir uma oportunidade, eu não quero, agora, de repente, poderia subir uma montanha, mas não estou treinada. Não, eu tenho que estar sempre treinada, sempre preparada. Mas tudo bem se eu levar 10 anos, 12 anos, 20 anos, o montanhismo não tem idade, não vai ter problema se eu quiser com 60 anos subir uma montanha. Exato. O Joel tá aí para provar isso, né? Ele Exato. começou aos 50. O Joel tá aí para amassar essa teoria total. Ele começou com 50 anos e chegou com 69. 68, né? No Everest, super bem. O Joel, ele é muito treinado, ele tem muito fôlego, é muito focado. Ele tá... Tá fresco ainda. Exato. E uma pena que ele não conseguiu, né, atravessar o Canal da Mancha esse ano. Eu não falei mais com ele. Eu sei que ano que vem ele vai querer fazer um Mundial de Triatlon, de Ironman. Mas quem sabe ele tenta, né? Porque, sim, o Ironman ele deve fazer, mas até onde eu sei, era a última tentativa que ele poderia do Canal da Mancha, porque 70 anos é o limite da idade. Então, mas... a gente não falou com ele depois, eu não sei o que deu errado, mas claro que qualquer coisa pode dar errado, porque tem que estar tudo perfeito para fazer um feito esportivo assim. Era muito difícil. Não é que ele não era capaz. Mas é que às vezes uma coisa dá errado e tu não tem margem de manobra, é um dia só. Exato, Não dá para dar uma parada e esperar o mau tempo passar, né? Assim, não, é uma coisa tensa. Pode ser uma coisa muito pequena, mas nada podia dar errado. Então, mas a gente sabe que é isso, a gente tá predisposto a fracassar, porque senão a gente nem tenta fazer. E a maneira como ele encara, né, só abrindo parênteses aqui do Joel, a maneira como ele encara as outras tentativas dele, que também não deram certo, e as próprias tentativas antes de chegar ao cume do Everest, pelo menos quando ele esteve aqui, e contou, né, no livro dele ele relata também uma aceitação completamente tipo, não deu, tudo bem, cara, o que eu vou fazer, né? Não dá para eu mudar a situação, então volta. E na montanha isso é muito importante, né? Eu conheci agora recentemente um casal, através da minha esposa, e eles têm um sonho de chegar ao topo do Everest, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu não tenho experiência, mas já conversei com algumas pessoas, né? E você agora está sendo mais uma, né?
Mas eu falei, cara, eu entendo que a primeira coisa que a pessoa precisa ter é essa humildade de poder aceitar que talvez não seja no dia que você se programou, né? Não esteja predestinado, não dê certo, não importa o que você acredite, em quem você acredite. No fim das contas, se a a natureza não quiser naquele dia, exato. você não vai subir. O que você vai fazer, né? Às vezes pode ser erro nosso. Pode ser uma coisa Ainda que fez tem isso, errado, que não treinou direito, exato, que não estava com o equipamento correto. Pode ser. Mas mesmo que tudo esteja alinhado, esteja treinado, pode ter um dia ruim. E mesmo assim, pode ter um dia que tu teve dor de barriga. Tu não pode ter dor de barriga nesse dia, porque tu não vai conseguir fazer 16 horas de esforço se tu não estiver no teu 100%. Então, nada pode dar errado. E as coisas dão errado, né? Exato. E o treino físico, basicamente, além de vocês fazerem cursos e estarem sempre escalando e tal, o treino físico que vocês usam, não só para o Everest, mas para as outras montanhas, CrossFit vocês deixaram de praticar, né? Pelo que eu entendi. CrossFit era aqui no CrossFit Itaim, aqui pertinho também do estúdio, né? Eu vi. Sim, maravilhoso. Mas é correr. Vocês correm aí nas montanhas, vocês correm nas trilhas, vocês se mantêm ativos correndo e provavelmente fazendo um pouco de fortalecimento na academia, né? Infelizmente tem que fazer fortalecimento. A gente faz. Não é o que eu mais gosto. Não. Mas sim, é basicamente a corrida de montanha. Aí quando começa a temporada de inverno, eu gosto de fazer... A gente faz esqui montanhismo de subida, que no ano passado eu não estava fazendo porque eu estava grávida, mas esse ano já estou ansiosa para fazer. E a gente começou 2 anos atrás, e esse ano eu quero dar bastante empenho para fazer esqui de fundo, que é o esqui no plano, que é um dos esportes que é melhor para aumentar o VO2 máximo. Exato. Então, para mim é muito importante essa mudança de no verão correr, no inverno esquiar, no meio tempo, às vezes, tipo agora que já tá nevado nas montanhas, já não é tão interessante de correr, mas ainda não é temporada de esqui, nessa época tudo bem, eu dou uma descansada, eu dou uma repensada, eu dou uma reprogramada mental. Para mim é muito importante, porque senão não é que eu canso, mas eu desmotivo. E eu gosto muito de, pronto, agora... E aí chega no final da temporada de corrida, eu tô já cansada de correr, porque é fim de ciclo de planilha, mas como já tá acabando, dá aquele gás final. E para mim é a melhor coisa. Trocar. E você passou bons anos da tua vida, como você já me disse aqui fora do ar, não era sedentária, mas você não era necessariamente uma atleta, né? Nem que sou fosse, ainda. Nem amadora, Mas como é que foi também essa mudança e qual é a reflexão, quais são os ensinamentos que você tira? Porque você está numa idade ótima ainda, mas a gente não está ficando cada vez mais novo, né? A gente, infelizmente, está ficando cada vez mais velho e vem com os efeitos ruins e os bons. Mas como é que você... o Gabriel, ele era quando jovem, não, mais jovem, né? Gabriel era um atleta. menos do que eu. Era um Faria Limer, ele. Era Faria Limer do rock and roll. Mas até eu que puxei mais o Gabriel para corrida, ele gostava de correr no Ibirapuera, e eu dizia, Gabriel, se eu não tiver uma prova, se eu não tiver uma planilha, se eu não tiver um treinador, eu preciso saber o que eu tô fazendo, saber o que eu tô fazendo certo. Mas o meu relacionamento com o esporte primeiro, meu corpo, eu já fiz muito exercício só para emagrecer e para aparentar melhor, e hoje eu penso, poxa, por que eu fiz isso com o meu corpo? Meu corpo já fez tanta coisa, já me levou em tanto lugar, já fez um bebê, tipo, ele responde tão bem quando eu trato ele bem, que tudo bem, eu não vou me importar como que ele se parece, mas mais aonde ele me leva. E hoje em dia eu já percebi que eu estar treinada e eu estar ativa é o que me faz melhor psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. O esporte dá confiança, nos aprende a ser focado, nos ensina a ser estratégico. Então, todos esses valores, não necessariamente competitivos do esporte, são... eu quero criar minha filha nesses valores, porque eu acho que isso só faz bem. Então, meu relacionamento, assim, por que eu fiquei tanto tempo... Eu não era sedentária, mas eu penso, por que eu não fui mais carinhosa comigo mesma e me deixei fazer esporte por prazer e não só para ter uma certa aparência. Uhum. Hoje você com 36, se bem que agora você está
né, no puerpério ainda, mas você com 35, antes da Georgia nascer, você estava muito mais em forma do que você com 25, quando você... Muito mais forte e com muito mais resistência. Mas, sim, então eu me sinto muito melhor, muito mais confortável dentro do meu corpo, sabendo do que meu corpo é capaz. Uhum. Que ele tolera. Eu sou um carro a diesel, eu demoro para aquecer. Mas depois que eu aqueço, eu sei, meu corpo não vai me decepcionar. É curioso isso, né? Como várias mulheres que passaram aqui pelo Endorfina, principalmente as que praticam corridas de aventura e corridas de trilha, relatam isso, né? Que talvez não sejam tão explosivas, mas vão muito mais longe, com muito mais cadência, com muito mais ritmo, como se fosse mesmo um carro a diesel, né? Tem muito mais esse componente do endurance e da resistência ao desconforto, né? Na minha percepção, eu tenho certeza de que as mulheres têm muito mais preparo psicológico para aguentar situações desconfortáveis do que os homens, né? Então, acaba sendo um privilégio, talvez, da maioria das mulheres e, pelo jeito, é um seu também. Agora, como é que uma bagéense vai de menina do interior, né, a montanhista que chegou no topo do mundo? Você diz que tem os pais médicos, pela sua idade, os seus pais também não são mais tão novos, eles são de uma geração completamente diferente. Essa decisão de você largar a tua loja, vender tudo e falar, meu, pai, mãe, tchau, eu vou viajar o mundo com o Gabriel. Como é que foi isso para você? Sabe que quando... Foi muito aos poucos, né? Meus pais me conhecem, eles viram toda a minha transição, porque foi, primeiro, eu sempre gostei de viajar, até que consegui viajar mais, até que descobri montanhas. Foi muito aos pouquinhos, tudo junto. Para quem viu de fora, foi de uma hora para outra, porque realmente parar tudo. Só que para mim, eu pensei que, nossa, vou soltar uma bomba na mesa e vamos ver o que vai acontecer. E na verdade, eles aceitaram com muita naturalidade, porque acho que eles já tinham antecipado que isso em algum momento ia acontecer. Meu pai até me falou, não, tudo bem se tu não for trabalhar mais, qualquer coisa eu te ajudo se tu precisar. E eu pensei, nossa, que nunca esperava ouvir isso dele, sabe? E isso foi muito legal. E a minha mãe, como minha mãe é minha confidente, eu converso muito com ela, então acho que para ela também não foi tão surpresa. Mas quando eu comecei nas montanhas, eles ficaram bem preocupados. E uma vez eu até tive uma conversa com meu pai que ele disse, tem que me prometer que tu nunca vai subir o Everest. Pai, hoje eu não tô preparada, mas eu não posso te prometer isso. Isso faz anos atrás, a gente até relembrou essa conversa depois. E quando eu decidi subir, para ele já foi muito natural, porque ele viu a trajetória que foi rápida, mas foi intensa até ali. E quando a gente falou que ia subir, ele ficou feliz. Então, no fim das contas, eles sabem a filha que tem. Exatamente. Cara, que legal, né, esse apoio, essa relação. Com certeza também vão ser inspiração para vocês e a Geórgia, né? Com certeza, porque eu sempre digo que é muito triste que a gente tem que escolher entre ter raízes ou ter asas, e eu gosto de ter asas, mas eu só tenho essas asas porque eu tenho raízes fortes. Exato. Então, se não fosse a minha família me apoiando, eu sabia que ele estava ali. Porque no fim das contas, antes, eu me preocupava muito em agradar minha família e fazer o que eles esperavam que eu fizesse, o que eu achava que eles... E no fim das contas, eu tive que fazer a louca para perceber que eles só queriam me ver feliz. E que se eu ficar feliz, eles vão estar bem. Então, era mais fácil do que eu imaginava no começo. A gente não precisa querer agradar os nossos pais. As pessoas que nos amam vão nos amar. E outra, né, o principal, fazendo um complemento ao que você acabou de falar, se a gente estiver feliz, se a Geórgia estiver feliz, você vai ficar feliz. Não adianta você falar, eu queria que minha filha fosse médica também e tal, seria ótimo. Você já deve ter seus planos para a Geórgia, né? A gente tem, como pais e mães, a gente tem. Claro. Mas eu tenho uma filha de 24. E, cara, cada dia ela me surpreende. E a gente vai aprendendo a aceitar, e aí é o que eu penso, cara, a gente continua amando igual, né? E eu quero que ela seja feliz, não importa o que ela vá fazer, né? Então, é legal você ter esse exemplo dos teus pais, porque de alguma maneira, ou
o Gabriel, ou você mesmo, ou eventualmente até a própria Georgia, ela vai falar, mãe, tá vendo? Seus pais fizeram isso, né? O vovô e a vovó fizeram isso com você, então me deixa eu fazer isso. É verdade. Não, ainda vou pagar pra ver. Porque se ela for que nem eu, vai ser difícil. Exato. E a minha mãe sempre disse, eu criei meus filhos pro mundo, então... Isso acho que é um... Mas os pais que têm esse pensamento... Não pensava que ia ser pensamento... tão ao pé da letra. Ao pé da letra, literalmente. Agora, vamos voltar lá quando você cursou administração de empresas e você, né, depois se mudou para São Paulo em 2016 e você começou... Você já tinha, né, o teu negócio em Porto Alegre, pelo que eu entendi, aí você se mudou para São Paulo. Você se mudou para São Paulo para continuar empreendendo, para fazer o teu negócio crescer? Qual que era a ideia? Quais eram os sonhos da Ludmilla ali, então? Você queria ser uma Nativosa, uma Carol Bassi? Não, eu... Até me perdi. Quando eu ia para São Paulo sempre para comprar em fornecedores. Eu comprava tecidos e aviamentos e ia no fornecedor de produção. E daí, numa dessas idas, eu encontrei o Gabriel, a gente tinha amigos em comuns. Então, eu me mudei, foi profissionalmente, mas foi por causa do Gabriel também, até ele apoiou muito, ele disse, teu mercado é São Paulo, não é Porto Alegre, vem pra cá e vamos morar junto, assim, desde o começo. Ele nunca foi, vem morar em São Paulo e te vira. Então, em 2016 eu fui pra morar com ele, mas porque também eu pensei, não, faz muito sentido, porque eu faço o melhor lugar pra eu estar em São Paulo. Mas eu não... Essa exposição, porque nas fotos da marca era sempre eu, né? Sempre você, essa exposição, eu não amava muito. Eu até teve umas épocas que eu tentei botar modelo, ou tentei fazer fotos que não apareciam na minha cabeça. Mas aí, quando eu comecei a marca, cada roupa que ficava pronta era muito mais fácil. E eu também não tinha todo o recurso. Eu tirava uma foto e mandava para todo mundo. Eu postava a foto. E depois, quando foi crescendo, não que tenha crescido muito... Mas quando eu consegui botar modelo, várias pessoas disseram assim, não, a gente não quer modelo, a gente prefere vestir. E daí pra mim eu pensava, bom, eu não tenho, não é assim que uma vez, 2 vezes por ano chega um carregamento de roupas e aí eu faço um booking, chamo um fotógrafo. Era toda semana. Então pra mim era mais fácil eu toda semana vestir a roupa e tirar foto. Às vezes era o Gabriel que fazia, às vezes era alguém que fazia pra mim, às vezes eu tinha fotógrafo no final. Eu tinha fotógrafos especializados que eu conseguia programar com eles para fazer foto. Era mais prático e para mim funcionava assim, mas essa parte da exposição eu não era a minha, mas a minha marca tinha meu nome, aí então funcionava assim. Mas hoje, se eu fosse voltar e retomar, eu tentaria tirar essa parte de modelo. Qual era o sonho, então, ali? O que você queria? Você não queria ser a Nativosa nem a Carol Bassi, o que você queria? Olha, eu fiz tantos planos, desde quando comecei, assim, eu planejei tudo no primeiro ano, aí foi tudo diferente do que eu pensava, mas foi muito bom. E acabou que a um certo ponto, no 5º, 6º mês, eu parei de fazer super planos para o futuro. Eu me importava, isso era muito o Gabriel, porque vários dias eu chegava no fim do dia, eu chorava, porque eu tinha brigado com o fornecedor, tinha atrasado, tinha dado errado uma produção, e ele me dizia o que tu quer ser? Aí tu pensa, o sucesso é tu ser rico, né? Tu pensava, eu quero dar certo. E ele dizia, mas se tu der certo, e tu olhar pra trás, e tu lembrar que tu chorou todos os dias, isso vai ter dado certo? E é verdade. Então eu sempre pensava assim, não, eu vou tentar não perder a magia do dia a dia, porque no final das contas, dando certo ou não, o que eu tenho é o dia a dia. Então eu não tinha super planos ambiciosos, eu tinha planos de prosperar, de seguir crescendo, de ver pessoas. Eu amava quando isso acontecia, porque assim, eu sei, foram poucas vezes que isso aconteceu, mas eu estava em algum lugar e eu via alguém que eu não conhecia usando uma roupa da minha, eu ficava, ela tá com minha marca, quem será que é? Eu ia olhar a planilha, acho que ela é fulana de tal lugar, porque eu não produzia tanto. Então ver pessoas na rua usando a minha marca, isso era um dos pontos altos. E esse dia a dia, assim, de conhecer pessoas, de ver alguém vir comentar, que hoje em dia eu consegui encaminhar para o que eu faço hoje, porque é tão legal quando tu recebe um comentário assim, nossa, eu vi teu Instagram, eu achei super legal, me inspirei, também tô grávida. E essa parte tinha na marca e era o que eu mais gostava. A minha maior ambição era isso, de tocar mais pessoas, e que agora eu tô conseguindo
transformar pro meu lado de montanha. Tá Exato, você mudou completamente de ramo, de métier, mas você está conseguindo atingir o seu Inspirar objetivo. pessoas ainda, isso. Exato. De certa forma, e dar confiança para pessoas. E aí a hora que você começou, aliás, um dos posts teus no Facebook é que você não ia parar, que você ia fazer uma pausa, né? Provavelmente a sua cabeça já mudou bastante desde então, né? Eu penso isso volta e meia, porque eu ainda penso, será que eu volto um dia? Mas, e eu sempre penso tudo que eu faria diferente, porque quando a gente começa, é bom ser pequeno, porque daí tu tem um pouco de margem de manobra, tem várias coisas que tu tá vendo que tá dando errado e tu vai mudando. Eu nunca quis crescer, eu sempre quis crescer organicamente, mas hoje em dia eu consegui parar e olhar de fora, eu penso, várias coisas eu faria diferente, o que eu faria? Não, mas, sabe, como assim, tu teria um cachorro? Não, mas se eu tivesse o nome seria tal, então eu tô assim, não voltaria, mas eu já sei tudo que eu faria se voltasse, então talvez, não sei. Por enquanto eu não tenho energia para me dedicar a isso, e se eu não for me entregar 100%, eu prefiro não. Não faz sentido, Mas aí você começou com esse Instagram, o Lude Por Aí, e eu li, não sei se foi no Facebook ou agora no Instagram, mas a tua ideia era criar um blog através do Instagram de viagens, era isso? Para lugares exóticos? Não, é porque eu viajava muito, e daí no Ludmila Lucas, da marca, não fazia sentido ficar postando, não era aquele Instagram, claro, que eu tinha era só da marca, e eu queria um Instagram para poder postar outras coisas, para poder postar bobagem, e o Lude Por Aí foi isso, tanto que várias pessoas, quando eu larguei tudo e fui viajar, várias pessoas disseram, mas tu tem mais público no outro, porque antes eu tinha bem mais no outro, não sei como que tá agora, acho que tá meio parelho. E eu dizia, gente, mas aquele público não tá ali para ver aventuras e montanhas e viagens, aquele público tá ali porque gosta de marca, então eu valorizo muito essa honestidade. E ali eu só queria fazer um perfil pessoal mesmo, nunca quis... Eu tô fazendo um site, e eu gosto da ideia eu adoro me comunicar, eu amo escrever, então a gente quer fazer um blog, mas para eu fazer um diário das montanhas, começar a escrever tudo, e mais para mim, mas nunca como trabalhar com a internet não é fácil. Não, as pessoas acham que é fácil ser blogueiro mas eu tive a impressão que o Lude Por Aí, até pelo nome, que é um nomezinho super simpático, eu falei, eu tive a impressão que você por algum momento tinha planejado fazer transformar num negócio, né, eventualmente. Talvez sempre, isso nunca dá para descartar, mas por enquanto quero fazer para mim, e se organicamente der certo, tudo bem, mas também hoje em dia a pretensão achar que é fácil fazer e ser produtor de conteúdo, tu tem que se dedicar bastante a isso, e aí às vezes tira um pouco a magia do dia a dia, né? Tu ficar pensando sempre no conteúdo, que era isso que como eu gostava muito de moda, comecei a trabalhar e perder um pouco o brilho para mim, eu não quero que o brilho de montanha, o brilho de viajar vire trabalho e vire obrigação, então eu ainda preservo. Você tá lá num momento super legal seu ali, até junto com o Gabriel, num visual incrível, acabaram de passar numa parede X super difícil, aí você tem que, peraí, deixa eu parar, deixa eu achar o celular que tá caído aqui na perna do macacão, e vou fazer aqui uma selfie, vou fazer aqui, oi galera, tudo bem? Eu tô aqui a 8.000 metros, assim. O relato de algumas blogueiras e blogueiros que passaram por aqui é que o negócio pode te sugar, né? O celular pode virar aí um bicho-papão. E gera uma ansiedade também, porque tu tem que entregar, então tu tem patrocinadores ou um público e tu não chegou no cume, o que tu vai dizer, como tu vai explicar isso? E às vezes é uma pressão que a gente mesmo, a maior parte da pressão é a gente mesmo que se coloca. Mas, sim, ou também, hoje eu tô cansado, não tô afim de ir pra montanha, mas eu tenho que ir, porque é o meu trabalho, e eu tenho que ter um conteúdo pra postar, eu tenho que dizer que foi legal, e tem dias que não é legal. E tá tudo bem, a vida é assim. Então, e eu compartilho sempre, mesmo quando não é tão interessante, eu digo, fiz alguma coisa e não foi uma experiência mais incrível, talvez eu tenha que voltar e refazer. Quando vocês voltaram, né, vocês voltaram do Everest,
vocês tiveram em vários meios de comunicação, até na Globo vocês tiveram e tal. Chegou a subir na cabeça de vocês, chegou a passar pela cabeça, tipo, puxa, alguma marca procurou vocês e falou, pô, vamos fazer alguma coisa, quem sabe associar essa imagem do casal com aventura, com montanhismo e tal? Ou não chegou a ser nesse nível? Eu cheguei a ter contato de uma empresa, mas aí logo depois eu engravidei e aí por algum motivo não deu certo. E não sei, tenho suspeitas que foi por causa disso. Mas a gente nunca soube. Os nossos 5 minutos de fama, a gente foi muito divertido porque a gente sabia que seriam 5 minutos de fama. Uhum. E a gente até dizia, agora que a gente tem entrevista, a gente tinha que fazer uma agenda assim, hoje a gente tem entrevista com a rádio, depois amanhã é TV, e vamos lá, vamos fazer tudo. Essa vida de famoso não é fácil. Mas a gente sabia que seria curto, e foi legal justamente porque foi aquele momento ali. Uhum. Acho que eu não sei se eu conseguiria viver disso de mídia, de TV, o tempo inteiro, de pessoas dizendo te vi no jornal. Quando a gente volta pra minha cidade, ou pra cidade dos pais do Gabriel, é sempre engraçado que os pais do Gabriel estão morando no litoral, que a gente vai no supermercado e as pessoas, deixa eu tirar uma foto com você, e a gente fica, que legal, cara. Caramba, será que vão fazer uma parede de escalada lá em Bagé e vão dar o seu nome? Tomara, né? Podia ter, né, um projeto desse, fazer um ginásio de escalada lá. Isso... Ginásio Ludmila Lucas. É maravilhoso, porque o esporte dá oportunidade, né? Tira para crianças que às vezes não sabem que existem outras opções de... Então, e nessa jornada nos últimos anos, aí nessas montanhas todas que vocês escalaram, e eu não falei aqui o nome de todas elas, mas vocês escalaram diversas montanhas, né? Mais conhecidas e menos conhecidas, muitas delas na Europa e tal. Quem que vocês, assim, conheceram, que vocês, tipo, nossa, olha ali o fulano, agora a gente conhece o ciclano, sabe? Coisas desse tipo, assim, que às vezes a gente mesmo não acredita, já que agora vocês estão tão imersos nesse mundo, né? Esse mundo, o mundo do montanhismo é pequeno, então a gente conhece. A gente conheceu o Nims Dai, a gente conheceu o Simone Moro, a gente conheceu vocês conheceram o Nims Dai? Sim, a gente encontrou ele no Aconcagua. Só que porque tá todo mundo meio ali no meio. E no Aconcagua eu vi alguém descendo de macacão de plumas. E eu fiquei, poxa, uma pessoa de macacão de plumas. Aí eu olhei e tava escrito K2 Winter. Aí eu olhei, era um capacete Red Bull. E eu olhei, Nims Dai. E aí ele só deu uma mãozinha pra dar um soquinho. Só que é sempre engraçado porque tu encontra a pessoa no meio de uma montanha, fazendo coisas que a gente gosta. A gente encontrou o Kylian Jornet. Em montanha aqui também, e a gente fala, é um esporte tão pequeno que a gente tá perto dos nossos ídolos, e isso é muito legal. Isso Já cruzaram com a Fernanda Maciel lá em Chamonix? Ainda não, e ela mora em Chamonix, né? Mora em Chamonix, é só atravessar o túnel. A gente vai bastante, mas a Fernanda Maciel ainda não conhecemos. Sim, os brasileiros ou o pessoal, o grande montanhismo, ou é nosso melhor amigo, a gente não conhece, não tem 880. Porque, claro, a gente fica muito próximo, porque se vai junto numa montanha, tu ficar um tempo, que seja 15 dias, mas um mês, a gente ficou 39 dias no Everest com o Joel. É uma convivência diária, tu fica muito próximo da pessoa, então não tem como tu não criar um vínculo. Ainda tem a questão da língua, da cultura, né? São os brasileiros que estão lá, né? Os iguais se atraem, né? Então isso também é meio natural. Tu tá num né? momento vulnerável, tu não tem, ninguém consegue ter máscaras numa montanha, então tá todo mundo ali sendo quem é, no bom e no ruim. E tu acaba ficando muito próximo das pessoas, tu divide um momento importante. Agora vamos voltar um pouquinho também, quando vocês estavam lá no topo do Monte Roraima, né, passando o Réveillon de vocês, a comemoração do Réveillon, e vocês começaram a discutir isso. Como é que foi essa construção de vocês já saindo para ir para Pedra do Baú, que é super legal, vocês, né, fugindo desse mundo maluco aqui, né, de Faria Lima e Vila Olímpia e adjacências, e vocês se encontrando cada vez mais na montanha? Ambos não tinham essa ligação, né, com a natureza, pelo menos, né, pelo que eu entendi pesquisando, e de repente vocês vão adquirindo esse gosto, e, né, e de repente juntos vocês decidem, cara, esse vai ser o ano, vamos fazer alguma coisa para sair disso. Como é que foi essa construção desse projeto, né, de vida de vocês, que é muito legal, né, assim, pelo fato de vocês serem um casal, fica mais legal ainda, né?
A gente sempre teve esse sonho, assim, um dia a gente vai largar tudo e vai viajar o mundo. E era assim, não, um dia, mas de repente abril, não, vamos deixar para outubro, vamos deixar para janeiro. A gente sempre mudava um pouco mais quando ia chegando próximo da data que seria. E a gente conversava muito sobre isso. Se um dia a gente fizer, a gente vai viajar o mundo e vai ser super legal e vamos aproveitar enquanto a gente ainda não tem filhos, enquanto a gente ainda é novo, enquanto a gente ainda pode, porque vamos... E a gente sempre falou sobre isso, mas sempre foi um sonho distante. Quando a gente estava no Monte Roraima, e quando a gente viajava, mesmo em viagens, a gente estava sempre conectado, então sempre tinha um pouco de trabalho. Nunca, por mais que fosse uma atividade que a gente amava fazer, nunca era 100% entregue aquele momento. E foi por isso que a gente se apaixonou pelas montanhas. Porque quando tu tá numa situação, tu tá na montanha, o seu celular não pega, não tem rede, tu tá 100% entregue naquele momento porque tu tá pensando no básico, tu só quer caminhar, chegar no lugar que tu tem que chegar, ter uma barraca, um lugar pra tu dormir, poder comer, poder descansar, tu só pensa no básico, não se preocupa em mais nada, não se preocupa em conta que tem que pagar, em pessoas que estão esperando na tua caixa de e-mail, a gente não pensa nisso. E foi, assim, pra mim, isso me fez muito bem, tipo, poder fazer uma atividade e não pensar em mais nada, em mais ninguém. E quando a gente estava no topo do Monte Roraima, foi na virada do ano, de 2019 para 2020, a gente ficou 5 dias no topo, e a gente acordou às 6 da manhã, 5 da manhã, para ver o sol nascer na beira, porque é uma montanha de mesa, né, um tepuí. Então a gente caminhou até uma beirada para esperar o sol nascer. E quando a gente tava ali esperando, a gente tava assim, tá frio, mas já vai vir o sol. Eu tenho café. Aí a gente tinha levado uma térmica com café quentinho. A gente, café quentinho, sabe? Que luxo, um café quente, sabe? Por que no dia a dia a gente toma café todos os dias e não tem esse sabor que tem aqui? Aí o Gabriel disse, eu não quero mais trabalhar, chega, vamos parar. Vamos ficar assim, tipo, a vida pode ser assim, a gente pode valorizar um café no dia a dia e ter uma vida mais simples, mas melhor, do que ficar sofrendo por causa da caixa de e-mail. E a gente, acho que esse ano vai ser em abril. E não sei por que abril era a data, mas quando a gente voltou, no primeiro dia útil do ano, o Gabriel foi trabalhar e foram oferecer uma promoção para ele, era para ser uma coisa boa. E a gente se preocupava, eu me preocupava com as minhas clientes, eu me preocupava como que eu ia encerrar a empresa, e como que eu ia fazer, porque tinha que ser uma coisa gradativa, eu tinha que me programar. E ele se preocupava muito que ele trabalhava na área dele, ele pensava, eu vou deixar meus colegas de trabalho, a minha área, a minha equipe na mão. E quando ofereceram para ele uma oportunidade dele mudar, ele ficou lisonjeado, ele ficou feliz, mas ele pensou, mas ao mesmo tempo, se eles querem me mudar de vaga, é porque eles não estão precisando mais de mim aqui, nesse trabalho que eu faço hoje. E aí ele me ligou e me disse, olha, me ofereceram uma promoção, tô pensando em pedir demissão, o que tu acha? E eu fiquei assim, eu não posso tomar essa decisão por ti, porque é o teu trabalho, mas eu vou te apoiar no que tu quiser. E ele disse, mas se eu aceitar, a gente não vai poder sair em abril, porque eu não vou começar uma coisa nova e em abril pedir pra sair, não é justo. E eu disse, concordo, daí a gente fica e tá tudo bem. E aí ele não falou mais comigo durante a semana, porque ele disse que eu deixei ele mais nervoso, mas é que eu não podia realmente tomar essa decisão por ele. Eu disse, eu te apoio no que tu for, se tu quiser sair agora, a gente sai, mas se tu quiser ficar, a gente fica também, porque no fim das contas é tua carreira que tá aí, e a gente repensa juntos os nossos planos, e repensa também, não seria para sempre, não seria agora, em abril, sair realmente não seria o ideal, mas também, como vamos saber, né? E aí ele decidiu sair, e aí foi uma decisão muito acertada, que aí também planejamos todo o primeiro ano, todo um ciclo de viagens, fizemos tudo, deixamos uma mala com uma duffel bag com a areta, porque a gente ia encontrar a areta no Nepal, e deu tudo errado, teve pandemia, fechou tudo, mas foi melhor do que a gente planejava e melhor do que eu podia até imaginar, então valeu a pena, a gente se jogou no vazio, teve todo um planejamento rápido que não foi nada do que a gente esperava, mas acabou sendo muito melhor. E questões, né, o medo, essa insegurança que dá por questões de grana, de tipo, e o que os outros vão achar? A gente tem um monte de medos, né, a gente tem um monte de incertezas, né, nas nossas vidas, e acho que isso faz parte muito da condição humana, mas muito também da nossa cultura, né, da cultura da onde a gente vive.
Como é que vocês trabalharam isso e ainda em dupla, né? Porque aí você poderia estar mais afim, ele menos, você com medo disso, ele com medo daquilo outro. Como é que foi também essa questão dessa cumplicidade de lidar com esses obstáculos? O que a gente pensou, o básico, assim, resumindo, é que, assim, agora, nesse momento, a gente tem tempo, tem algum dinheiro que a gente juntou e não tem tantas responsabilidades. No caso de ter filhos ou alguém dependente da gente. Se agora é o momento que a gente tem, se a gente ficar sem dinheiro depois, a gente vai gastar esse tempo do jeito certo. Não vamos esperar e economizar e ver para um seguro. Talvez a gente não sabe o que vai ser do futuro. Agora a gente tem essa oportunidade. Depois a gente vê. E a gente segue assim até hoje. No fim das contas está dando certo. A gente está conseguindo. Já vai fazer 4 anos que a gente não está mais trabalhando. E a gente, de certa forma, foi dando certo. Pouco a pouco a gente foi se organizando e a gente não sabe. Talvez, e o mesmo pensamento foi do Everest. A gente deve gastar dinheiro para subir o Everest, sendo que esse é o dinheiro que a gente juntou para poder ter essa vida que a gente tem. Mas e depois, se a gente pode perder o dinheiro de qualquer jeito. As coisas acontecem. Bancos quebram, investimentos dão errado. E aí a gente, agora que a gente tem saúde, está treinado, tem o tempo, a gente vai não fazer isso para depois talvez nem ter o dinheiro também. Uhum. A gente conseguiu assumir muito risco em relação a isso também, e tá tudo bem. A gente, para outras pessoas pode pensar que é fácil. A gente não tem casa, a gente não tem carro, a gente não tem nada. O que a gente tem é a vida que a gente leva, e a gente preza muito por essa vida que a gente leva. Tem que valer a pena. Porque também não adianta a gente ter tempo e não ter o dinheiro. Mas o que estava acontecendo antes é que a gente estava juntando, conseguindo acumular um pouco de dinheiro e não estava tendo tempo para viver a vida que a gente queria. Então, vamos ver o que dá certo e até que tá dando. E o Gabriel, ele deve ser especialista em assumir risco, né? Porque se ele trabalhava no mercado financeiro. Mas e você? Ainda mais, né, assim, normalmente as mulheres são mais racionais, as mulheres são menos racionais, são mais... envolvidas com o negócio, mas ao mesmo tempo as mulheres são muito mais precavidas, dá a impressão que as mulheres têm vontade de ter mais esse controle, né? Você reagiu bem a esses planos, aí vocês fizeram conta, vocês fizeram planos, a ideia era viajar 1 ano só, aí tudo mudou por conta da pandemia. A gente não conseguiu viajar, a ideia era viajar 1 ano, a gente não conseguiu, aí depois a gente ia repensar o que a gente fazia, se a gente queria viajar mais 1 ano, como que ia ser, né? A gente não sabia se a gente ia gostar, se a gente ia conseguir manter. E como foram só 3 meses, a gente parou. No começo foi ruim, porque quando a gente ficou parado nas Ilhas Maurício, todo mundo estava em casa, mas estava todo mundo trabalhando e ganhando. E a gente não estava. A gente não estava conseguindo fazer nada. Foi um baque inicial. E porque... né? A gente não teve esse controle, ninguém teve, mas naquele momento a gente, meu Deus, e aí eu só dizia pro Gabriel, mas eu ia estar tomando uma ruim muito grande na empresa, porque ninguém ia estar comprando, e a gente ia estar no nosso apartamento, que era muito pequeno, porque a gente morava em São Paulo num apartamento minúsculo, porque a gente nunca estava em casa, e a gente pensava que a gente só ia estar dentro daquele apartamento pequeno, eu não ia estar trabalhando, tu ia estar bem, mas eu não ia, e... eu nunca tive muito garantia, eu era empreendedora, eu não tinha um fundo de garantia, nunca tive nada certo na minha vida, e aos poucos vai dando, essa segurança, ela não existe na vida real, a gente pensa que tem, assim, que está tudo certo, tu tá trabalhando, por isso que eu digo, que eu larguei tudo, mas que tudo esse que eu larguei era um acúmulo de bens, o meu tudo é isso, eu que agora... minha filha, meu marido, meus pais, e se essas pessoas estiverem bem, tá tudo bem, tudo não é meu trabalho, minha casa. Minha casa vai ser onde eu estiver na noite e tá tudo bem. Mas essa segurança que a gente acha que vai ter uma garantia de futuro, a gente não tem. Não tem. Pode estar tudo certo e um dia pode não ter mais nada. Então, nisso tudo eu me joguei mesmo. Se tudo bem. Mas você sabe disso hoje. A gente vai voltar e vai trabalhar. E tá tudo bem. Exato, mas você sabe disso hoje. Na época, você deve ter demorado para você assimilar isso, deve ter dado momentos de medo. E porque, assim, sim,
dinheiro que a gente acumulou, a maior parte foi o Gabriel. Ele trabalhava no mercado financeiro, eu era uma empreendedora pequena. E eu pensava muito, no início, quando ele começou a propor isso, eu pensava, mas como que eu vou largar o meu trabalho, tipo, e depois se acontecer alguma coisa que der errado entre a gente, e o que eu vou fazer, e eu pensava assim, mas sério que eu vou deixar de ter isso na minha vida pra eu me sentir uma mulher empoderada e seguir trabalhando? Tá tudo bem, vou me jogar nisso, e se tudo der errado, eu sei que eu sou capaz de voltar e trabalhar e recomeçar minha vida, e tá tudo bem. Mas eu não posso me aprisionar numa caixa que é o que a gente acha que é o certo, porque talvez não seja para todo mundo. O tempo todo, pelo menos. Então, não fiquei com... Claro que às vezes dá medo, né? Tem dias que a gente se para muito para pensar, meu Deus, será que vai dar certo? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas é bom viver o dia de hoje pensando no dia de hoje. E por enquanto eu tô assim e tá dando certo. Então por isso, quando eu vi que começou a dar certo e que começou a se manter dando certo, então tá bem. E os planos assim, pro futuro? O que vocês imaginam, assim, quando vocês têm tempo de falar sobre isso, a hora que a Georgia dorme? Não dorme muito. Mas coitado. A gente ainda gostaria de ter mais filhos, mais um. Uhum. Porque sim, isso... essa experiência sendo maravilhosa, descobrir o mundo pelos olhos dela e saber que a gente fala que a gente tá fazendo essa parceirinha de cordada, que, claro, veremos quando ela crescer, mas vai ser mais uma pessoa para fazer com a gente, não vai ser para alguém para nos cortar ou para eu deixar de fazer o que eu gosto, não, eu quero agregar, eu quero ter mais um bebezinho fazendo junto e descobrir isso junto com ela e levar ela para as montanhas e levar ela para os lugares que eu gosto, para viajar. E os meus planos hoje em dia é isso, é conseguir me manter nesse estilo de vida. Talvez, tudo isso a gente pensa em vários jeitos de como que a gente pode monetizar, se a gente tem algum trabalho na montanha, isso por enquanto para mim não é o ideal, por aquilo que eu estava dizendo, para não tirar o brilho, mas enquanto eu conseguir mostrar o mundo desse jeito para minha filha, ou para os meus filhos, e seguir vivendo uma vida com menos preocupações, mais tranquilas, mas que eu tenha meu tempo de qualidade, que eu consiga me dedicar a fazer exercício, que é o que eu gosto, e enquanto isso estiver se sustentando, de algum jeito ou de outro, não sei como, mas aos poucos vai dando certo. A vida vai funcionando, e se não der certo também a gente repensa, mas por enquanto é só se eu conseguir seguir assim e passar adiante para crescer a nossa família. É tudo que eu quero. A gente falou muito, e você fala muito, né, da natureza, dessa sensação, né, de liberdade, de se preocupar com o dia, valorizar o cafezinho, isso é muito legal. A natureza te coloca em perspectiva, quer você queira, quer não, a natureza te coloca em perspectiva. E normalmente a natureza te apresenta uma realidade que te fascina, te atrai, te surpreende. Eu mesmo já vivi um pouco isso e muitos convidados relatam isso. E recentemente eu tive aqui um velejador profissional, aventureiro, que é escritor e tal, e ele lembrou uma coisa que esse negócio de fugir para a natureza, né, de sair da onde a gente está e ir para a natureza, ele falou, isso é errado, porque nós somos a natureza, né? E eu achei interessante essa reflexão. E aí você falando aqui agora, me ocorreu isso, que o nome dele é Betão Pandiani. É um episódio muito legal, muito reflexivo, e já vou trazer ele aqui de novo para falar das aventuras, porque ele falou muito das reflexões, ele é um cara muito introspectivo e reflexivo. Mas no caso dele, a natureza está lá, ele contempla, ele se conhece, ele olha muito para dentro nesses momentos, ele gosta de velejar, ele faz as aventuras dele sempre com mais uma pessoa só, não é uma coisa também de muita gente, mas ele fala muito também das experiências que ele viveu nessas velejadas ao redor do mundo, de conhecer as outras pessoas. Por mais que eles estivessem isolados num barco, num catamarã, no meio da passagem noroeste, como foi essa última aventura dele, né, no norte das Américas, a hora que você para num porto para reabastecer, a hora que você está numa situação X, você tem que atracar. Como é que foi isso para vocês e como é que tem sido isso para vocês, né? Vocês tinham
círculo de amizades, né? As suas ali, né, provavelmente ligadas à moda, suas amigas provavelmente não são montanhistas, porque você não veio dessa origem, né? O Gabriel talvez pior ainda, né? Porque vivia nesse turbilhão da Faria Lima e por aí vai. E de repente, cara, vocês estão sentando numa fogueirinha, vocês estão pegando o chá da barraca do lado que o cara está oferecendo, com pessoas de todas as nacionalidades, de todos os ambientes culturais, históricos de vida, financeiros e tudo mais. Como é que tem sido também esse aprendizado, esse convívio de você, sei lá, dá pra dizer que você mudou de tribo, né? Você e o Gabriel mudaram de tribo, né? Vocês não estão mais, vamos marcar aí de jantar lá no Hits, lá no shopping em Iguatemi, vai ser super legal, depois a gente pega um cinema. Não rola mais isso no mundo que vocês vivem, né? E nada contra esse mundo, mas é um outro mundo. Vocês estão inseridos agora num outro contexto cultural. Como é que tem sido isso também? Se me dissessem 7, 8 anos atrás que eu ia preferir hoje que eu ia estar nessa minha tribo, eu ia dizer, não, credo, Deus me livre. Mas a gente não perdeu a nossa tribo inicial, né? A gente ainda tem os nossos amigos, que, claro, a gente nem sempre pode estar perto, mas a gente está sempre em contato. E o que é legal do montanhismo, essas pessoas que a gente nunca conheceria essas pessoas em outro contexto que não fosse montanha, são pessoas muito diferentes da gente, porque cada um vem de uma realidade, cada um tem a sua tribo, o seu histórico, o seu background. Ninguém nasceu no mato e tá lá. Cada um, e são pessoas que eu jamais conheceria em outras circunstâncias e que a gente fica muito próximo nessa realidade de montanha e que agrega, é muito legal, porque cada um traz uma habilidade, uma história, um background diferente. E são sempre pessoas, eu disse isso, né? A gente convive com essas pessoas num momento. Às vezes pode ser curto, mas é um momento que a gente está vulnerável, é um momento intenso e acaba marcando. E assim, sempre foram pessoas maravilhosas. Então a gente vai conhecendo pessoas que muito provavelmente nunca conheceria em outras circunstâncias e acaba ficando muito próximo da pessoa, muito rápido. E isso é uma das melhores coisas do montanhismo. Poucas pessoas que a gente conhece, mas que agregam tanto e que ficam tão próximas que a gente fez uma segunda comunidade muito grande nesses últimos anos e muitas pessoas que a gente ficou super próximo, mesmo em pouco tempo, e isso só soma. Fora as pessoas que a gente não conhece, né, que a internet nos traz, porque a gente compartilha na internet, e isso também é muito legal, que às vezes você recebe um comentário, sempre tem um comentário ruim, mas é muito pouco, muito, muito pouco. A maior parte são comentários que, nossa, eu vi que vocês fizeram isso, meu marido, a gente também tá indo, a gente vai fazer compra base, que legal, a gente tá inspirado em vocês. Tô mostrando, eu sempre mostro pros meus sobrinhos que vocês são os montanhistas. Esse tipo de coisa, saber que tu tá, de certa forma, inspirando alguém e dando um pouquinho de coragem a pessoas a assumirem um pouquinho mais de risco, isso é muito legal. Então a gente só cresceu a comunidade, né? A gente não trocou, a gente não precisou abrir mão dos nossos amigos antigos, mas a gente expandiu. É, isso mesmo. Você, o que foi assim mais legal de você ter conhecido essa outra comunidade, assim, se você puder lembrar aqui de uma ou duas coisas que você eventualmente conversava com o Gabriel, ou ainda conversa, de repente vocês chegam de uma expedição dessa, de ficar, sei lá quantos meses fora, que chama a atenção de vocês e que talvez seja até recorrente ou não, dentro dessa outra comunidade, ou dentro desse ambiente das montanhas, né? Que vocês mais valorizam, ou que vocês acham que é mais legal e que vocês, ou a gente que está aqui na sua vida ordinária, vivendo numa cidade grande, a gente não tem essa possibilidade, essa oportunidade de ver ou de saber. Em geral, em montanha, a gente está num lugar remoto. A montanha, o risco nunca é zero, sempre tem um risco. E o acesso, algumas montanhas têm acesso a resgate, mas é de helicóptero, vai demorar, não é assim. A gente não tem esse senso de segurança que nem tem na cidade. E o que eu acho mais legal é a comunidade, porque a gente sabe que se der uma coisa ruim, um depende do outro, então tu cuida um pouco das outras pessoas, as outras pessoas cuidam de ti, existe esse senso de comunidade na montanha e tá todo mundo lá feliz, fazendo o que gosta, então essa comunidade, assim, isso de cuidar um do outro, de fica de olho, porque alguém subiu aqui agora, já vai anoitecer, ver se essa pessoa desce. A comunidade da montanha
é muito inspirador. As pessoas deveriam ser assim no dia a dia, em todos os lugares, cuidar um do outro. E porque a gente sabe lá, tu não pode ser super arrogante, tratar mal uma pessoa, porque tu sabe que tu tá exposto ali, tu pode precisar de ajuda e as pessoas que vão te ajudar são aquelas pessoas que estão ali. E então existe esse senso de comunidade, esse senso de dependência um do outro, mesmo que tu não esteja junto, todo mundo dá uma controlada, vê a pessoa se tá direitinho. Várias pessoas, se estão sem corda ou qualquer coisa, todo mundo já fica meio de sobreaviso. Então, isso é legal, essa comunidade, assim, de um ajudar o outro, e se acontece qualquer coisa, vão surgir pessoas e vai ter ajuda, na medida do possível sempre, né? Porque ela também está se perdendo isso em Montanhas Grandes, e eu espero que consigam voltar atrás, porque esse senso de comunidade é uma das coisas mais legais desse esporte. Pelo que eu acompanho, e eu tive contato com o Everest por conta do Ar Rarefeito, né, que fez sucesso, o livro, depois o filme e tal, infelizmente por conta da tragédia, mas é que nas montanhas, ou talvez no Everest, né, prioritariamente, tudo tem mudado muito, né, radicalmente. Para quem foi nos anos 90 e quem está indo agora, as coisas mudaram muito e para pior, né, pelo que eu estou entendendo, né. Ficou mais acessível para o maior número de pessoas, né, por conta das expedições e tal, gerou renda, gerou emprego, mas trouxe um efeito colateral muito, muito ruim como esse, né. Teve um escândalo esse ano, né, de que tinha um corpo lá e as pessoas meio que passando e ignorando, enfim. Dá saudades de vez em quando de você voltar aqui para a vida aqui no Brasil, a tua vida em São Paulo? Não voltar para casa dos teus pais e ficar um pouco lá, que isso sempre é gostoso, mas eu digo assim, para você voltar para essa vida aqui da Ludmilla de 25, 27, 30 anos. Alguns confortos, ou sei lá. Eu tenho certeza, era uma época maravilhosa, era uma vida maravilhosa, mas hoje, por enquanto, eu tô bem. Claro que às vezes a gente sente falta das padocas de São Paulo, do nosso estilo. Mas quando a gente vai para São Paulo hoje em dia, a gente pensa, meu Deus, como é que a gente conseguia viver nessa intensidade, nesse ritmo? E isso, hoje em dia eu penso, nossa, que bom que eu consegui desacelerar. Porque do estilo de vida que eu tinha antes, eu não tenho saudades. Era maravilhoso, sei, eu era muito feliz naquela época, mas hoje em dia, ainda mais com bebê, eu acho que faria as coisas diferentes. Moraria em São Paulo, com certeza, é uma cidade maravilhosa, trabalharia com moda, sim, mas faria um pouco diferente para desacelerar um pouco, porque a gente entra na gente esse ritmo que tem que produzir, tem que ser rápido, tem que ser melhor, tem que ser maior, e não precisa, tá tudo bem. Dá pra fazer com calma e ser melhor. E o que você aprendeu a seu respeito depois de ter escalado tanto, depois de ter passado tanto tempo na montanha? O que você aprendeu assim que você fala, cara, hoje eu provei para mim mesma isso? Alguma situação ou coisas que você foi vivendo e aprendendo, né, habilidades que você foi desenvolvendo e que você fala, cara, puxa, né, eu realmente consigo fazer isso, eu sou assim ou eu sou assado. Se eu me predisponho a fazer uma coisa hoje em dia, se eu quiser fazer, eu vou dar o máximo de mim para fazer isso. Eu sei, tudo que depende de mim. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes a natureza não coopera, às vezes outras pessoas não cooperam, às vezes tu precisa de fatores que... Mas hoje eu sei que eu sou perfeitamente capaz de focar em alguma coisa e dar tudo de mim. E isso é maravilhoso. Eu sei focar minha energia e fazer as coisas acontecerem em tudo que depende de mim. E isso é muito bom, porque isso dá muita confiança e, assim, eu sei que eu tolero muita dor, eu consigo tolerar muito sofrimento. E também, tipo, que às vezes uma coisinha que antes me derrubava, hoje em dia tá tudo bem, sabe? Vamos lá. Isso eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito mais forte mentalmente e emocionalmente por todo o sofrimento que eu quis, que eu aceitei, que eu abracei. Não porque de fato sofri, mas que eu pensei, vai ser sofrido, então vamos tentar. E deu pra ser bom.
só por mudar esse pensamento, em vez de ver uma coisa como negativa, começar a ver como positiva. E ter um bebê também, tudo isso, a gente percebe que a gente é capaz de cada coisa, quando a gente pensa que estava chegando no limite, é capaz de mais. Então, acho que isso dá, o fato de ter subido Everest, de ter chegado em várias montanhas, nos dá muita, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ao mesmo tempo que dá muita confiança, dá muita humildade também. E é um equilíbrio que pra mim só me faz bem. O que assim, se tivesse uma receita, você vai dar aqui aquele momento do auge, depois eu vou fazer a pergunta que eu prometi no final, no começo, mas se você pudesse dar um conselho para quem estiver nos ouvindo, quais são os ingredientes básicos para levar uma vida digna de uma Ludmila Lucas? Primeira coisa. Dessa nova versão da Ludmila Lucas, né? Porque eu demorei muito tempo para descobrir o que eu queria. Eu não sabia. E às vezes a gente não precisa saber exatamente o que quer, é só saber o que não quer. Já é pelo menos uma boa parte do caminho andado, esquece de tentar agradar as outras pessoas, porque é muito difícil. Tipo, as outras pessoas que nos importam pra gente, isso que eu tô dizendo dos meus pais, que antes eu fazia várias coisas achando que isso ia orgulhar eles, e o que eles querem era me ver feliz. Mas eu acho que, assim, essencialmente é confiar na vida, sabe? Se tu for uma pessoa boa, se tu der o teu melhor, se tu fazer o teu, tu usa capacete, tu sente segurança, mas se joga, assume o resto, confia na vida que vai dar certo. Se cuida, mas ao mesmo tempo assume riscos também, calculados, que senão a magia não vai acontecer. E outra coisa é que a gente para de fazer coisas difíceis, né? Um momento na vida. A gente buscar para de conforto. se expor. E faça uma coisa difícil. Que vai ser bom. Talvez tu mude por causa disso depois e nunca mais tu vai. Eu dizia que a vida nos vira do avesso e a gente descobre que o avesso que era o lado certo. Gostei dessa. Depois que você subiu no Everest, né, só para terminar esse assunto, você ganhou essa notoriedadezinha e tal, a notoriedadezinha que eu digo, uma pequena notoriedade, né, apareceu na televisão e tal, ficou conhecida, você anda lá na rua onde que moram os seus sogros? Balneário Atlântico, no Balneário Atlântico, e já são reconhecidos e tal. E os seus colegas, por exemplo, de faculdade ou da escola, suas amigas, de repente te viram na TV lá no Globo Esporte do Rio Grande do Sul e tal, não acreditaram. O que elas, se você chegou a falar com elas, né? O que elas diziam, Lud, mas como que você era assim? Se você foi virar assado? Qual que era, existe uma principal característica que as pessoas associam a Ludmila? Até hoje eu encontro algumas pessoas que dizem, meu Deus, eu te vi na TV, não te vi faz muito tempo, e tu subiu o Everest, como assim? E é legal porque realmente algumas pessoas não esperavam e parece que choca, mas é sempre positivo, nunca é... Como assim tu não era essa pessoa? E agora nunca me senti cobrada nesse sentido, mas sempre parece que é uma surpresa boa. E eu acho que eu sempre fui meio... Não sei, eu não acho que choque tanto as pessoas. Porque... Não sei, acho que eu sempre tive um jeito meio levado. Sempre fui meio do mundo. Apesar de ser do interior, minha alma sempre foi meio com asas. Então, eu sinceramente eu não sabia onde é que ficava Bagé, né? Bagé para mim é o Analista de Bagé, né? O livro do Jô Soares. Mas eu vi que é quase na fronteira com o Uruguai, né, e uma cidadezinha muito pequena, deve ser bem interessante, mas assim, vocês estão literalmente, né, no finalzinho do Brasil ali, né, quase já saindo do Brasil, e você chegou onde você chegou, que é uma história, uma trajetória muito legal. Acho que tem um enredo aí, dá para fazer filme, dá para fazer livro, dá para fazer podcast. De Bagé para o mundo. Exato, mas enfim, bom, o momento que todo mundo estava esperando. Você fez a pose da Mulher Maravilha lá por 5 minutos no topo do Everest? Não fiz. A gente chegou e tinha uma fila para tirar foto, a gente só queria sentar. A gente não tinha parado em um momento. A gente chegou, achou um cantinho e sentou. E a gente ficou, acho que dos 45 minutos que a gente ficou no cume, acho que uns 38, a gente ficou rapidinho na fila para fazer a foto, fez a foto rapidinho, os dois juntos, fez selfie.
E depois a gente sentou e a gente olhou, a gente conversou um pouquinho sobre a subida, a gente deu uma olhada geral. A gente deu uma pequena explorada no cume, mas curta. O cume é pequeno também, né? Mas eu não fiz a coisa, mas vou ter que voltar de novo. Vai pela face norte, Vou ter que subir pela face norte e fazer, na hora, e a gente tava meio grogue do ar rarefeito, de ter percebido naquele momento que a gente tinha chegado lá. Então a gente sentou e ficou olhando as pessoas chegarem, a gente ficou cuidando de todas as montanhas, a gente ficou meio assim, a gente subiu, e a gente tava preocupado em descer, e a gente tava com os Sherpas, começaram a tirar foto, começaram a conversar ali, e a gente ficou, tá, e aí a gente não vai descer, quanto tempo que a gente tem, cadê o nosso oxigênio? Aí a gente até que perguntou pra eles, olha, vocês podem ficar aqui, a gente disse pra eles, eram os dois tirando foto, a gente vai ir descendo, porque a gente tá nervoso aqui, a gente começou a ficar ansioso, tá visto isso, a gente começou a ficar ansioso ali em cima, e daí eles, não, vão indo, aí logo eles desceram também. Mas a gente não ficou esse momento assim, que é de filme, assim, cheguei, meu momento. Acho que foi mais quando a gente voltou e quando a gente chegou no hotel, que ainda teve esse, quando a gente estava como eu falei, com o Carlos Santalena, o Carlos Canelas, o Tarso. O Canelas uma hora me olhou e falou, Lud, tu acabou de subir o Everest, possui isso, tipo, veste essas... aproveita esse teu momento. E eu tava assim, mas vocês todos já foram várias vezes aqui. E ele, mas tu subiu o Everest. Tu tá muito humilde, ele dizia. Pode ser. Acho que a gente demorou pra curtir esse momento assim, mas foi, com certeza, maravilhoso. Mas foi do nosso jeitinho, assim, que a gente chegou no cume, tipo, a gente só se olhou assim, chegamos, a gente tinha foto da família, a gente fez foto segurando os fotinhos da família e a gente todos, sempre a gente falava, fazer podcast com Elias, a gente falava, aqui é Gabriel, Ludmila, e daí a gente gravou lá diretamente do topo do mundo, mas foi tudo, 45 minutos passaram ao mesmo tempo muito devagar, porque eu estava ansiosa para descer, foi tudo muito rápido, não deu tempo, vou ter que voltar. O K2 passa na cabeça de vocês? Passa, na minha especialmente. Eu gosto muito de montanhas que são pirâmides, e o K2 é uma pirâmide. Tem essa estética, eu gosto, porque era por isso que eu era fascinada pelo Matterhorn também, ainda sou. Eu amo da Blanc, e o K2 tem... Mas o problema do K2 é que é uma rota que ela é exposta, tu tem que passar embaixo do gargalo da garrafa, que é um serac que pode cair a qualquer momento. Então, independente do quão treinado, do quão bom tecnicamente tu seja, tu tá correndo um risco ali embaixo. Então, tu tem que passar o mais rápido possível ali, mas o risco é uma roleta russa. Então, agora eu tenho um bebê, não descarto. Nesse momento, enquanto a Georgia for 100% dependente de mim, não vou pro K2 ano que vem, por exemplo. Mas quem sabe um dia, né? Não descarto. Gostaria, mas eu tenho que... Talvez se tivesse uma nova rota... Eles até estavam pensando em abrir porque eu também isso eu aprendi eu prefiro escolher rotas que sejam mais difíceis tecnicamente, mas que tenham menos riscos, que não dependem de mim. E se eu não estiver pronta para essa rota, tudo bem, eu treino mais, eu vou nessa. Porque o risco sempre tem, né? Nunca é zero, mas ali é bem mais do que zero, então ainda penso... É bem mais que zero. Bem mais que zero, mas é assim, a minha montanha dos sonhos, o K2. Penso muito, leio muito sobre ela. Sim, gostaria, mas... E também tem outro problema e isso é um problema bom, o montanhismo está virando cada vez mais popular, está com cada vez mais pessoas, é uma montanha que costumava ter pouquíssimas expedições, agora está ficando mais cheia. Quanto mais pessoas têm fila ali no gargalo da garrafa, não é legal. Isso não... Então, mas tem, de repente, uma nova rota. Tô nessa expectativa. Ou ir lá, fechar os olhos e me jogar. O K2 vai estar lá, né? Então você tem tempo lá. Pra eu decidir, que tenho que estar pronta. Não tem pressa. Não. Pode ser daqui a 20 anos. Legal. Ludmila, muito obrigado, adorei.
Que papo gostoso, Obrigada. Parabéns por essa coragem, não por ter conseguido chegar ao topo do Everest, mas essa coragem de ter mudado, você e o Gabriel. Que bom que vocês se encontraram, que bom que vocês formaram essa dupla super dinâmica e resolveram arriscar tudo. Com certeza, muitos momentos aqui de aprendizagem, de aprendizados e de inspiração, porque não é sempre que a gente encontra pessoas com essa coragem nesse sentido de estar largando tudo, largando o conforto, a previsibilidade, que às vezes não são necessariamente previsíveis, né? Mas a gente acha que sim, então isso dá um conforto. E terem arriscado e se jogado literalmente no mundo. Muito obrigado, manda um abraço para o Gabriel, para a Georgia, que colaboraram aqui com a sua Deu participação. certo. Exato. E parabéns, eu vou seguir te acompanhando aqui, eu e o ouvinte, a gente vai seguir te acompanhando. Obrigado aqui a Tatiana Meloni, que foi quem me falou de você. É uma ouvinte do Endorfina que já sugeriu outros convidados, e foi ela quem queria que eu trouxesse você, então muito obrigado aqui a Tatiana, e obrigado a você mais uma vez por tanto tempo aí e simpatia nessa nossa conversa. Obrigada, Michel, foi um prazer, adorei. Até a próxima. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você também tenha curtido mais esse episódio com uma escaladora, uma mulher que chegou ao topo do Everest, a segunda aqui no Endorfina. Já falei aqui no episódio, mas vale relembrar, já gravei com a Areta, foi a primeira mulher negra sul-americana e periférica, como ela mesmo se intitula, ela que veio da periferia, que chegou no topo do Everest. Ela teve aqui a Areta antes do projeto, agora me fugiu aqui o ano, mas foi antes do projeto, quando lançou o projeto, se eu não me engano, 2020, né? E teve aqui depois, em 2021, logo depois que ela chegou, 6 meses depois, aproximadamente, que ela chegou ao topo do Everest. Então, ouça, o Joel também já esteve aqui, como eu falei, chegou ao topo do Everest no ano passado, junto com a Ludmilla. Já passou por aqui também a Karina Oliani, que também chegou ao topo do Everest, agora não vou me recordar o ano, mas uma história super legal também, a da Karina. E você ouve todos esses episódios no seu agregador de podcasts, aqui mesmo onde você está ouvindo, ou você pode assistir a esses episódios no YouTube, também no formato de cortes, no canal de cortes do Endorfina. Então vai lá, Endorfina TV com Michel Bogli, ou digita @EndorfinaBR, esse é o Instagram, inclusive, do Endorfina, e também é o @ do Endorfina no YouTube, mas lá no meu site, no endorfinabr.com, você tem link direto para todos esses outros canais e, inclusive, você pode assistir ao episódio do Endorfina em vídeo no post desse episódio, né? Ludmilla Lucas está lá embedado no YouTube, no próprio site. Inclusive, depois, abaixo do vídeo, você encontra links para outros podcasts da Ludmilla, para alguns assuntos que a gente conversou aqui, para as redes sociais, para o Instagram da Ludmilla, para o Facebook, que já está desativado, né, da Ludmilla, mas enfim, e isso acontece com todos os outros convidados. Você encontra então no site do Endorfina informações adicionais complementares a respeito de muitas das coisas que a gente conversou aqui em cada um dos episódios. Então, mais uma vez, obrigado a Tatiana Meloni por ter recomendado a Ludmilla. Então, se você quer ouvir uma pessoa aqui no Endorfina e você não sabe se ela já participou, porque já são 6 anos e pouco, quase 6 anos e meio de podcast, vai lá no meu site, digita lá na ferramenta de busca, logo na home tem lá, do Endorfina, digita o nome do convidado, vê se ele já apareceu por aqui. Se ele não apareceu, vai lá no Instagram, que você já deve estar seguindo, e mande um DM para mim sugerindo a pessoa que você quer ouvir no Endorfina, como fez a Tatiana, e por que você gostaria de ouvir esse convidado, essa pessoa no Endorfina, para já me dar aí uma boa pista, uma boa indicação de por que eu deveria então trazer essa pessoa. Então, mais uma vez, siga o Endorfina no Instagram, @EndorfinaBR, e siga o Endorfina aqui nesse agregador de podcasts, porque você ajuda não somente a mim, mas você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina através aí das recomendações dos algoritmos. É isso. Muito obrigado então pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um episódio incrível do Endorfina. Não vai ser com uma pessoa que chegou ao topo do Everest, mas em breve já estou armando para trazer aqui o Bernardo, que também chegou ao topo do Everest agora esse ano, um dos mais recentes aí da leva de 2023 de ter chegado no topo do Everest.
Mas vai ser com certeza um convidado ou uma convidada excepcional. Você não perde por esperar. Até lá, um abraço. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com os seus amigos.